Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com o nosso amigo Jonathan Henrique, né? Ele é desenvolvedor, ele é professor na Tribe, né? Ele veio aqui hoje para tirar dúvida e explicar como é que foi o caminho dele. Ele é um ex-aluno Tribe, tá? E hoje dá aulas, e é sensacional, viu? Eu tenho o prazer de estar tendo aula com ele hoje. Fala, Jonathan, se apresenta para a galera aí, meu amigo. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, Pablo? Tudo bem, Beleza. Mariana? Bom, meu nome é Jonathan, 35 anos de idade, né? Fiz o curso da Tribe, eu sou formado da turma 2, então já tem um tempinho aí. Da turma 2, o pessoal fica me zoando aí, falando que eu sou dinossauro da Tribe, que eu vim para cá para cortar o mato, enfim. Não tinha, eu não tinha conhecimento na área, né? Eu sempre quis trabalhar na área, mas eu não tinha conhecimento. Já tinha feito alguma coisinha, sabe? Tentava fazer um site, tentava fazer alguma coisinha ali, alterar um negocinho num jogo, mexer num compilador. Tentava, mas nunca tinha tido nenhum tipo de instrução com relação a isso, né? Terminei o curso, aí comecei a trabalhar na própria Tribe como instrutor, né? Então, a gente ministra as mentorias aí para as pessoas estudantes. Eu passei por várias turmas. A primeira turma que eu peguei foi lá, a turma 9, lá em 2021 ainda, né? E aí, vem tocando com as turmas. Hoje eu estou na turma 27, que é a turma do Pablo aí. Show de bola. Ô, Jonathan, eu vou fazer umas perguntas para você aqui, tá? Pessoal, vocês fiquem à Uhum. vontade, ele vai desenrolando aí. E se precisou levantar a mão, inclusive eu tenho que levantar a mão aqui também. É bom a gente levantar. Ô, Jonathan, beleza. Vamos lá. Minha primeira pergunta, embasada no que você começou explicando aí. Como é que surgiu a oportunidade de você entrar na Tribe? Não como trabalhador, mas sim como aluno. Como é que foi isso? Tinha essa vontade? Como é que você descobriu a Tribe? Cara, foi engraçado porque eu acredito muito que quando a gente está com vontade de fazer alguma coisa, quando você está procurando, o universo se ajusta para que você alcance seu objetivo. Eu acredito muito nisso. Eu estava fazendo um curso, certo? E aí, eu sempre falando com o professor, né, do curso que eu estava fazendo, que era um curso de programação, ali o Udemy e tal, porque eu estava tentando fazer um site, estava tentando ver se eu conseguia aprender a fazer um site para o lugar que eu estava trabalhando. E aí ele falou para mim, cara, você já pensou na hipótese de parar de trabalhar com o que você trabalha? Eu era técnico de manutenção de internet, era instalador de internet. Já pensou em parar de trabalhar com o que você trabalha e você fala tanto que você quer, que você gosta e tal, você não tenta. E aí ele pegou e mandou o link da Tribe. Ele disse que ele tinha encontrado o link no Facebook. E aí ele mandou o link da Tribe e falei, não, eu vou pensar. E larguei de mão. Cara, 2 dias depois eu entrei no Facebook. O primeiro negócio que apareceu para mim foi lá o negócio da Tribe. Nessa hora eu tava sentado no computador, passando coisa, né? Vendo coisa no Facebook, tava falando com a minha namorada. Falando, meu, o cara falou ali para Certo. mim e tal, mas acho que não é para mim e tal. Daí o negócio passou na cara, ela pegou e falou para mim, ué, não é você que tá falando que quer fazer o negócio? Por que você não tenta? E aí fiz o processo seletivo, acabei passando para o seletivo e ingressei. Legal, show de bola. Eu também tive esse processo, é igual você falou, né? Muito parecido dessa forma mesmo. Quando você procura, parece que o universo se encaixa mesmo, né? Sim. Eu também foi o mesmo processo para ser um aluno Tribe hoje, para ser seu aluno hoje. Foram um mês fazendo preparatório para pegar. Meu sonho foi pegar o certificado de JavaScript preparatório. Nossa, aquilo eu vi na Uhum. minha mão, falei, nossa, que legal. Mas é isso aí. E diz para mim, como é que é? Você já tinha computador? Como é que é o acesso à internet? Você tinha uma noção das coisas? Ou você aprendeu muita coisa na Tribe? Mudou completamente para você? Cara, acesso a computador eu sempre tive, né? Eu Boa. cheguei a, eu cheguei a trabalhar em loja de informática, fazendo montagem, manutenção e tal. Assim, é estranho dizer, mas eu sempre quis trabalhar com programação. Eu nunca tinha tido a oportunidade mesmo, mas eu trabalhei, estava com instalação de internet, com configuração de servidor, trabalhei com montagem e manutenção de computador mesmo, instalação de Windows, essas coisas. Então, a parte de, a parte de informática, para mim, já era bem conhecida, eu trabalhava com isso e tal. Por que eu Certo. quis sair dessa parte? Porque, cara, de uns 10 anos para cá, começou a declinar muito o preço, no caso, o valor da mão de obra nisso. Que antigamente, Certo.
cara instalar um Windows, sei lá, eu instalei isso, tá? O Windows 98, cara, você precisava saber o que você estava fazendo. Hoje Sim, em dia, você vai instalar, sei lá, um Windows 10, ele instala os drivers sozinho, você instala tudo sozinho, tudo funciona. Você clica lá para fazer o update e acabou. é. Entende? E qualquer coisa você puxa o YouTube, aí você consegue olhar e já pá, rapidinho, né? Exato. Mas muito legal. E aí você entrou na Tribe e qual que foi o momento mais marcante, inspirador nessa jornada? Autodidata? Você teve isso? Como é que funciona? Cara, acho que o momento para mim que eu senti. Tiveram dois momentos marcantes para mim. O Boa. primeiro momento foi logo no começo do curso, porque eu tive um momento de ter que me aprender a ser humilde com relação às minhas próprias capacidades. Cara, honestamente, nunca tinha acontecido comigo de eu tentar fazer um negócio, de eu me esforçar para fazer um negócio e eu não conseguir, tá? Certo. Isso para mim foi assim, pera, eu vou para isso. Cara, eu sempre fui uma pessoa que tinha facilidade, sempre tive facilidade para aprender as coisas. Então, quando eu comecei a fazer o curso, pensei, não, vai ser de boa, né? Eu vou lá, vou tentar todo dia, vou estudar bonitinho, vou aprender e é isso aqui. Cara, quando eu fiquei ali, que eu li o conteúdo, e assim, eu sou muito caxias com o aprendizado, sabe? Então, li o conteúdo todo dia, fazia os exercícios todo dia. Cara, você tem uma noção. Se você pegar o meu repositório de exercícios, tem 3 dias do curso inteiro que eu não fiz exercícios. Eu fazia o Nossa. exercício literalmente todo santo dia, tá ligado? E é uma E, recomendação que você faz, né? Pelo sim, visto, né? sim, eu falo isso para todo mundo. Eu acho que realmente faz diferença. Cara, eu lembro quando chegou para fazer os projetos do bloco 5 ali, eu não conseguia fazer o primeiro requisito do projeto. Não é possível. Eu estudei isso todo dia. Eu fui lá, eu me esforcei. Olha que coisa. Então, isso foi um ponto para mim ver que, assim, que o buraco era mais embaixo, que não ia ser essa coisa fácil que eu achei que ia ser. Então, foi Faz bom que sentido. me deu noção de como que era o negócio, de no que eu estava me metendo. E o Aí você outro começou a entender como é que o salário, por que o salário é bom, né? Você fala, é peraí, que não é à toa que a coisa é exato. diferente, né? E o outro foi mais no final do curso, quando eu estava conversando o, com o meu especialista, né, em ciência da computação. Eu falei, cara, eu tenho vontade de fazer um jogo. E aí eu achei que ele Hum, ia na minha cara, tá ligado? Achei que ele ia falar, meu, nada a ver, velho. Você tá fazendo um jogo com JavaScript, você tá louco da cabeça. Não é linguagem de programação. certo. E, cara, ele me apoiou pra caramba. Ele me mandou documentação, ele mandou material, ele mandou coisa. Cara, ele mandou tanta coisa para ler que eu fiquei quase um mês só lendo o que ele me mandou. Só lendo e assistindo o que ele Só me mandou. Sabe? documentação. Documentação, vídeo. Sim, ele me apoiou muito, tá ligado? Então, Uhum. e aí depois também, o pessoal, quando eu saí da tribe que eu virei instrutor, eu comecei a conversar com os estudantes. Eu fiquei amigo Certo. de vários estudantes e o pessoal tudo me apoiando a fazer aquilo. Aquele Então, jogo. É legal a parte do jogo que você já falou para mim, eu já vi você comentando com outras pessoas durante a aula, não aula, né? Durante o período assim, nós estamos agora, trocando uma ideia. A parte interessante é que quando você se pegou no React, né? Se você fosse subir esse jogo no React, teve um lance desse, né? Você falou assim. sim, Dá uma sim. explicação disso para mim que é interessante, acho que a galera vai gostar. Pessoal, aproveitando, se quiserem fazer perguntas, levantem a mão aí. O John está disponível, viu? Mas é isso aí, John. Dá um feedback desse negócio do jogo que você tentou fazer no React. Para que serve o React e que não serve para jogo? É interessante essa parte. Então, qual que é o ponto? Depois eu fiquei muito pensando nisso e foi legal porque, como eu sabia React, eu tentei fazer o negócio em React. Só que eu não estava usando o React da melhor forma, do melhor jeito, e aí não funcionava, né? E aí eu peguei e falei, não, vou abrir uma issue lá no repositório do React falando sobre que o negócio funciona e tal, não sei o quê. E aí uma pessoa me respondeu, né? O cara sabe muito de React, me respondeu, Boa, essa é muito interessante isso. uma das pessoas que era mantenedor lá do repositório, o cara falou para mim, então,
o que você quer fazer, até é possível fazer em React. Mas será que React é a melhor ferramenta para você fazer isso que você quer? Porque o React é feito para... React é uma ferramenta para usar em XYZ. E o que você quer fazer não está aqui dentro desse XYZ. Então, ou você vai ter que aprender a trabalhar com a ferramenta para fazer o que você quer, ou você tem que procurar outra ferramenta. Agora, você tem que entender que não é porque você aprendeu uma ferramenta, você tem que usá-la sempre. Não é porque você só Sim. tem martelo que tudo é prego. E aí o cara me mandou um documento, cara, de verdade. Ele mandou um documento que tinha... E literalmente ele escreveu o seguinte: 25 motivos do porquê você não deveria fazer isso. Quando chegou no 8, eu já estava me sentindo o resto do cocô do cavalo do bandido. Eu não sei nada de programação para parar. Assim, o que eu tô fazendo aqui, velho? O cara foi escrevendo sobre todos os motivos. Tipo assim, o cara me descreveu o porquê eu tava tendo o problema, qual era o Boa. jeito de resolver ruim, o jeito de resolver mais ou menos, o jeito de resolver ótimo, e o porquê eu não deveria escolher nenhum desses 3 jeitos e escolher uma outra ferramenta. Quer dizer, ele te mostrou como fazer no React, mas falou, não, não faz o React, faz de outro jeito isso aqui. Exato, cara. Então, Legal. ali eu senti que... E aí, mais um momento de passagem de humildade, né? De falar, pô, beleza, eu terminei o curso, ok. Mas isso quer dizer que eu sei muita coisa? Muito pelo contrário, Eu só tenho que né? aprender, né? Tem que continuar aprendendo, tem que continuar estudando. Interessante. E esse daí foi um dos motivos que você decidiu compartilhar seu conhecimento e virar professor também ou não? Você conseguiu, falou assim, não, peraí, eu vou virar um professor para explicar esses pontos para as turmas, que às vezes o cara acha que sabe tudo e não sabe, e às vezes o cara tem que aprender mais e tem espaço para isso. Como é que você vê isso? Foi um dos motivos ou não? De Cara, você na querer virar verdade, professor ou não, tem outras coisas além. o meu maior motivo de eu querer virar professor, eu querer virar instrutor, né, e tal, é o Uhum. seguinte: eu descobri que o jeito que eu aprendo a programação mais fácil, mais rápido e melhor é explicando alguma coisa para alguém. É conversando com a pessoa e falando, não, mas por que que isso não funciona? Vamos entender o porquê que não funciona? E o que que eu Boa. fazia? Quando eu estava fazendo o Tribe, eu tentava explicar o meu código para minha namorada, certo? Ela não sabe Certo. programação, ela não sabia programação naquele momento. E aí, o que comecei a fazer? Falei, não, pera, eu preciso escrever um código melhor para mim conseguir explicar o código para ela e ela entender. Só que se ela não tiver a base Tribe, por exemplo, ela não entende, né? Mas. Então, mas aí que tá. Aham. O meu lance era tentar escrever um código que fosse simples o suficiente, de forma cognitiva, claro, que fosse simples o Ok. suficiente para que eu conseguisse explicar para ela e ela entender, saca? E aí eu percebi que o jeito de eu aprender era assim. Então eu comecei a tentar ensinar as pessoas das outras turmas. Isso antes da gente vir a pandemia e tal, quando a Tribe ainda era presencial, até turma 4 foi presencial. Então eu ficava mais tempo com os estudantes das outras turmas do que com a minha turma. Ah, eu não sabia disso, não. Interessante. A Tribe foi presencial antes, não era igual Foi, é hoje. Eu não ela foi sabia dessa parte presencial. da Tribe, não. Ó, se eu tenho que falar as datas, mas eu tô falando da cabeça, tá? Tá, Se eu, tranquilo. eu comecei o curso no final de outubro, se não me engano foi dia 28 ou 29, e Ok. até dia 12 de março, que foi uma sexta-feira, o curso foi presencial. Então a gente ia, no caso, tinha pessoal que ia para o hub da Tribe de Minas, e eu, no caso, ia para o hub da Tribe de São Paulo, o hub era na Paulista. É isso que eu ia perguntar, porque você falou que era, você mora em São Paulo, né? Eu falei, vai, como que funciona esse. Então, a Tribe tinha as suas salas em São Paulo e em BH, no caso, né? Isso. Tinha. Interessante. Então, Tinha Rio de Janeiro também? Curiosidade também, tô entrando não. além, né? Não, se eu não me engano, tinha em Minas, né? No centro de Minas, tinha Itajubá, Certo. tinha em São Paulo, e a quarta eu não tô lembrando onde era. Se eu não me engano, foi em Florianópolis, mas eu não tô lembrando agora exatamente. Tinha uma em Salvador também, não? Salvador, que eu saiba, não. Tinha uma galera que se juntava para estudar em Salvador, mas, tipo, não, essa galera já
trabalhar, já vamos dizer assim, se juntava quando entrou para a turma 5, turma 6, que aí virou sem hub, tá ligado? Que aí as pessoas podiam estudar remoto. Tinha uma galera que se juntava. Interessante. Aí começou a mudar as coisas, né? Pelo que eu me Dito lembro, isso, você tinha a opção de escolher entre estar no, tipo, a modalidade com hub e a modalidade sem hub. Sem hub. Perfeitamente. Perfeitamente. interessante. Então, Ô, Jonathan, e hoje, quais os principais desafios que você tem como professor de programação? Porque as coisas vão mudando, né? As tecnologias mudam, né? Estamos passando esse momento, inclusive, eu acho, né? Que mudou, assim, umas viradas aí. Qual que é o seu maior desafio hoje? Qual que se enfrenta, assim? cara, para mim, o maior desafio hoje é o quê? É entender muito bem sobre o que eu estou falando. Por quê? Cara, uma coisa é você pegar um código e você resolver ele, fazer ele funcionar. Isso é uma coisa. Você precisa de um Certo, nível de entendimento. Outra ok. coisa é você chegar uma pessoa, na mentoria, por exemplo, ela fala para você, ó, meu código não funciona, você pode me dizer o porquê? Você entender o código da pessoa, entender o que ela estava pensando naquele momento para escrever aquilo e colocar ela Boa. no caminho. Então, para você ajudar a pessoa assim, você precisa ter um entendimento muito maior do porquê das coisas funcionarem. E programação evolui muito rápido, tá ligado? Sim. Então, você achar tempo para estudar, para evoluir, enquanto você está fazendo as mentorias, quando você está tocando o dia a dia, eu acho que é o mais complexo agora. Por Eu exemplo, imagino. quando eu fiz o curso, não tinha TypeScript. Não tinha TypeScript, Não certo? existia, né? Não Sinceramente, não existia. Então, existia, né, porque o TypeScript é de 2017, 2018, mas Ah, tá. ainda não estava no currículo da Tribe, então eu não aprendi isso. Quando entrou para o currículo da Tribe, eu tive que aprender, Boa. certo? E aí eu preciso aprender e entender o porquê que acontecem, por exemplo, a pessoa chega lá, meu TypeScript, meu negócio aqui está dando erro e não quer compilar. A pessoa não sabe o porquê, né? E assim, Sim. ela não está fazendo de maldade. Ela não sabe e ela não sabe mesmo. Se Ela ela está souber, aprendendo, ela está na escola, né? Tipo isso mesmo. ela está ali para errar. Então, você precisa entender, saber o porquê não funciona, saber por que, que aquilo está errado e colocar ela no caminho para ela encontrar a solução. Então, isso eu acho que é o mais difícil, né? Porque o que você não pode, pelo menos na minha opinião, o que você não pode é chegar para a pessoa e falar algo do tipo, escreve X que funciona. Você não pode Por fazer quê, isso. né? O aluno vai, amanhã ele vai querer escrever X numa coisa e não vai funcionar. Ele fala, o cara falou que funcionava, por quê, né? Então, Por quê, né? cara, eu acho que o pior problema não é nem se não funcionar. Acho que o pior é se funcionar. Porque se funcionar, na próxima vez ela vai escrever aquilo de novo. E Bom, e vai piorar, né? Uma hora piora isso. ela não vai saber o porquê ela está escrevendo aquilo. Então, no momento em que aquilo falhar e o que ela escrever não funcionar, ela vai se sentir perdida. Travou a vida do cara. Exato. Faz sentido mesmo. É muito interessante. E nesse meio, assim, por exemplo, né? Hoje, falando de tribe, assim, igual nós falamos, inclusive, aquele dia, né? Eu achei interessante a conversa. Aproveitando, né? O Jonathan sempre pergunta realmente o jeito tem que ser para você entender o seu código, né? Primeiro, por dois motivos, né, Jonathan? Para você entender se o aluno sabe o que está fazendo de fato, para ele não pegar, por exemplo, e não, por exemplo, não achar, entrar na internet, copiar um código e querer resolver o problema, né? Que aí que piora ainda, né? E outro para você tentar entender, igual você falou, né? Você entender o caminho para você ver a funcionalidade daquele código e muitas coisas diferentes, né? Dito isso, hoje, assim, quais foram as principais iniciativas e recursos que você utilizou para ir aprimorando as suas habilidades na programação? E que você recomenda para a galera aí, para mim, inclusive? Escrever código. Independente se você tem um porquê. Escrever código, reescrever código, ler código, sabe? Pôr a mão na massa. Cara, eu acredito que programar tem muitas coisas parecidas
no aprendizado com desenhar. Você pode ver que todo mundo conhece alguém que desenha bem, e normalmente as pessoas que desenham bem, primeiro, essas pessoas dizem que desenham mal. Quase invariavelmente o cara que desenha bem fala que desenha mal, certo? Segundo, Certo. o cara que desenha bem, que a gente olha e fala, não, o cara é monstro, o cara sempre está desenhando. E Faz terceiro, sentido. sempre tem alguém que passa, olha o cara desenhando e fala, ah, mas ele tem o dom. Cara, dom porcaria nenhuma. Esse cara tem treino, tem esforço. Tem treino. Então, Isso é porque uma coisa interessante, viu? Muito interessante. Ele passa 20 anos desenhando para alguém chegar e falar, não é dom. é dom. É dom. Não, Nossa, você tem que matar o cara de raiva, né, Pedro? Falar uma coisa dessa, né? Tipo, Quando o moleque, até fazer, quando o menino tem 5, 6, 7 anos e desenha bem sem ter treinado, aí a gente pode até falar isso, mas um cara que tá 20 anos desenhando sem falar que é dom é chutar o pau da barraca, velho. exatamente. não. E mesmo aquele menino que você falou tem que treinar também, viu? O negócio é violento. Sim, Eu acho uma sim. coisa interessante, né? O John tá falando a história dele aqui. Quantas vezes para ele hoje ser professor, ele olhou. Vamos falar do jogo dele, né? Quantas vezes ele teve que ler? Chegou no requisito 8, o cara explicou para não fazer em React, ele falou, ai, mas não parou. Ele falou, não, eu vou aprender, eu vou fazer meu jogo, né? Eu acho que isso é uma luta, né, Jonathan? Isso faz parte, né? Do contexto, né? Por exemplo, eu sinto que quanto mais código eu escrevo, melhor eu fico. Sabe? Para mim é muito nítido isso. Porque assim, a gente usa código, a gente tenta fazer com que o que a gente escreve sirva para resolver algum problema ou para fazer alguma coisa. Então, quanto mais Certo. código eu escrevo, melhor eu aprendo a usar aquela ferramenta. Quanto mais eu aprendo a usar a ferramenta, mais problemas eu resolvo. Tá? Então, para mim, o que mais ajudou foi estar sempre escrevendo alguma coisa. O pessoal sabe, por exemplo, eu às vezes estou lá no happy hour, sexta-feira, com a galera. O pessoal tá falando, Uhum. aqui falando com o pessoal, eu estou escrevendo código. Cara, muita gente já me viu escrevendo pedaço de código. O cara perguntou: o que você está fazendo? Estou fazendo tal coisa para o jogo. Ah, o que você está fazendo? Estou fazendo um site assim. O que você está fazendo? Vou fazendo um portfólio novo. Eu estou sempre fazendo alguma coisa. Então eu sinto Interessante. evolução constante porque eu estou constantemente escrevendo código novo. Boa. Eu não sei se foi alguém da Tribe que me falou, eu guardei, né? Eu costumo fazer pelo menos nos dias mais tranquilos, pelo menos 2 horas de código hoje, tá? Não que eu esteja à frente, nada, eu estou até com projeto para entregar tudo, mas pelo menos eu faço 2 horinhas de código, então eu faço um commitzinho, um pushzinho, sabe? Principalmente na área de front-end, que eu mais gosto, né? E aí faz sentido completamente o que você falou mesmo. Show de bola. Uhum. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer contextualizar alguma coisa do Jonathan? Experiência, fiquem à vontade. Aí o Jonathan está sempre aberto aí, gente. Sensacional, hein? Muitas ideias aí. Alguém com Eduardo, uma pergunta? Eduardo Olá, e a Mariana levantam a mão ali. Ah, show de bola. Não consegui ver aqui, não, acreditam. beleza. E aí, gente, beleza? John, você entrou na turma 2, cara. A gente tá o quê? Uhum. Já na turma 34. Fico uma dúvida assim, o que que mudou de lá pra cá na Tribe, assim? Desde o processo seletivo até tudo, assim? O que que, na sua opinião, melhorou? O que que piorou? De repente você tem até uma crítica construtiva aí pra Tribe, assim. Gostaria muito de saber, assim, das principais mudanças daquela época, que era, como você falou ali, tudo mato, pra hoje, assim. O que você tem a dizer sobre isso, assim? Cara, coisas grandes que mudaram. Primeiro, na minha opinião, tá? Isso vendo, não sei se todo mundo sabe, mas a minha namorada, depois de ver eu fazendo Tribe e tal, ela resolveu fazer. E eu gosto de deixar muito nítido que eu não disse em momento nenhum para ela fazer, ela resolveu fazer sozinha. E eu não sabia que ela estava entrando para Tribe até o dia da entrevista dela, tá? Então, eu não falei para ela, faz Tribe que eu acho legal, até porque eu nem sabia que ela gostava do negócio. Diz ela que passou a gostar depois de me ver fazendo e passando horas ali e sendo feliz, né? O curso hoje, na minha opinião, ele é muito melhor. O material do curso é muito melhor, certo? Isso, sem dúvida. Outra coisa que eu acho que melhorou muito, a correção. Por quê?
a minha turma, a gente não tinha avaliador automático. Então, você tinha que fazer o projeto, acreditar que ele estava certo, que ele estava fazendo o que era para fazer, e enviar ele para o professor. Você enviava para o GitHub, mandava uma mensagem para o professor no Slack e falava, ó, o projeto está lá. E aí você esperava 24 horas, até 48 horas, para que o professor corrigisse o projeto. Então, e aí como tinha 2 correções, você tinha 2 chances de acertar. Caraca. Entendeu? Tanto que, naquele tempo, o que a gente fazia muito? A gente ia lá e escrevia uns testes unitários para ver se o negócio estava passando, se não estava, se batia, sabe? Porque você Peraí, tinha você tinha 2 chances, se você errasse uma, você estava reprovado? Sim, Caramba, parece mais se difícil, você... parece. Exato. Entendeu? Hoje, eu acho que é muito mais tranquilo você escrever o seu projeto e enviar para o avaliador e o avaliador te dizer se o negócio está certo ou não. O que é o avaliador? Um monte de teste, certo? Tem avaliador, eu acho que eu estaria na turma 2 até hoje. Então, eu acho que nisso o curso melhorou muito a experiência da pessoa, sabe? Acho que tá muito mais tranquilo de saber o que você está fazendo. Porque, cara, muitas vezes eu enviava o projeto e eu pensava, mano, eu acho que tá certo, mas sei lá, né? Tem que ver se eu entendi de verdade o conteúdo, se eu sei mesmo o que eu tô fazendo, porque às vezes eu posso achar que tá certo e tá errado. Era uma coisa. Por outro lado, isso fazia com que a gente não procrastinasse. Porque você sabia que, se você não faz o projeto no dia, talvez você não tenha tempo de fazer 2 envios para o professor, talvez você tenha tempo de fazer só um. Se você envia o projeto, por exemplo, no último dia, você só tem tempo de fazer um envio, porque se estiver errado, não dá tempo de você fazer nada, você já vai mudar de turma automaticamente. Então, meio que isso ajudava a lidar com a procrastinação. Você não podia procrastinar. Procrastinar poderia literalmente te reprovar. E nessa época eu tava ferrado, então. Pois é, cara, não é que seja Já não exemplo, não. sabe. Por outros motivos, dá umas procrastinadas, às vezes. Eu acho que agora, desculpa, tá agora que eu percebi que o Paulo e a Mariana tinham levantado, eu não sei, eu não acompanhei a vez aí. Acho que a Mariana foi primeiro, ela levantou antes. Não, foi o Perdoa, pessoal, Paulo. agora eu tô mais esperto aqui, viu? Ah, sim, não, realmente fui eu. Eu queria perguntar, Jonathan, uma coisa mais, digamos assim, mais para o lado profissional técnico. Como foi o seu processo para se candidatar à Tribe, se destacar entre os candidatos, conseguir esse emprego? Olha, o que eu falo sempre para as pessoas é que você tem que ter alguma coisa que te destaque. Você tem que ter. O que você tem que encontrar em você, mas você tem que ter alguma coisa que te destaque. Tá? E aí, o que eu sinto que, por exemplo, o que me destaca? Meu jogo. Eu vejo que é nítido para as pessoas que, vamos dizer assim, é diferente o tipo do projeto, e quando eu falo dele, as pessoas sentem que ele é especial para mim. Tá? Então, com relação a você se destacar para uma entrevista, ou você se destacar para ser convidado para um processo seletivo, eu acho que você tem que ter projetos que destaquem o que você gosta, quem você é e o que você faz, certo? Mas com isso eu só respondi metade da pergunta, né? A outra metade é o seguinte: normalmente, isso pelo menos na Tribe, tá? Porque a Tribe tem uma coisa diferente em relação ao processo seletivo de qualquer outra empresa, que os caras te conhecem por 1 ano, certo? O que eu reparo é que quem entra para ser instrução na Tribe, a pessoa já é instrução, enquanto ela é estudante, ela não percebe. Entende? Quase todas as pessoas que eu vejo que entram de instrução, elas já estão fazendo mentoria, elas já estão ajudando colegas, elas já estão fazendo isso quando elas são estudantes. Então, você acaba não percebendo uma diferença, falar, nossa, virei instrutor da Tribe. Honestamente, eu não sei quando eu virei instrutor da Tribe. Por quê? Eu lembro que, por exemplo, 4º, 5º mês de aula,
As pessoas estudantes falavam, você vai trabalhar na Tribe. Todo mundo vai embora e você vai ficar aí. Sabe? Pessoas lá, turma 3, turma 4, que era a galera que eu fazia mentoria, que eu ajudava e tal, acontecia isso. Ou então, eu lembro de um dia que tinha que ser feito mentoria de 1h da tarde e o professor passou mal. Literalmente, a gente entrou na mentoria para pegar ajuda, né? Era a mentoria de 1 hora. Não tinha ninguém, o pessoal começou a falar, tô com dúvida disso, tô com dúvida daquilo, e eu lembro que eu falei pro pessoal, compartilha a tela aí então e vamos tentar resolver. Então, eu vejo que isso não foi só comigo que aconteceu. Eu vi outras pessoas acontecendo a mesma coisa. Por exemplo, um Nato, eu vi acontecendo isso. Um Zambelli, eu vi acontecendo isso. Um Vitor Júnior, um Thiago Paz, um Rafa Reis, a Mari Mor, a Alessandra, a Ale Rezende. E aí, é até engraçado que eu tô falando, pessoal, na ordem da turma, né? Mas é porque eu vi na ordem isso acontecendo. Você vê do 2 e vê a galera chegando, né? Deve ser interessante. Exato. Então, para a Tribe, é isso. Respondeu? Sim, Mariana? respondeu sim. Muito obrigada. Eu pensei que tivesse caído, às vezes eu mudo a tela aqui, sobe as fotos. Paulo, fica à vontade aí, cara. Opa, boa tarde a todos, boa tarde, Jonathan, tudo bem? Opa, Bom, beleza. eu sou o calouro daqui, né? Já estou olhando os participantes, eu sou o mais novato aqui, né? Estou finalizando agora fundamentos no último projeto e eu achei muito interessante, né? Eu já vim para absorver, eu disse, não, que tiver de dica para absorver, quanto mais cedo, mais eu tenho essa trajetória, né? Mais suave na Tribe, né? Mas Faz nesse sentido. início... não, porque nesse início é o aprender a aprender, aquela rotina que da Tribe é tudo diferente, né? A Tribe tá aqui, eles dão a faca e o pão e você corta, você vai lá, então... Eu achei muito interessante, né? Quando o Jonathan falou sobre a questão de ser humilde, né? Para aprender e reconhecer quando você não entende, né? E nesse início a gente sempre vai encontrar uma dificuldade. E eu quero perguntar para o Jonathan, né? Quando você estava estudando a sua trajetória lá atrás, chegou aquele conteúdo que você travou, sentiu dificuldade, o que é que você fazia? Qual era a sua uma estratégia que você usava para destravar? Você voltava para o conteúdo, ia para a mentoria? O que era um diferencial que você fazia para tentar aquele conteúdo entrar na mente, né? Porque às vezes você entende o conteúdo, mas a lógica não entra na sua cabeça, né? Você fica travando no exercício. Então, o que é que você pode passar para destravar? Eu vou falar, e eu espero que nisso não soe muito mestre dos magos, sabe? Mas você precisa descobrir primeiro como você aprende. E isso é de cada um, sabe? Por exemplo, eu odeio vídeo. E sim, é uma palavra forte. Odeio. Eu não aprendo nada com vídeo. Eu sinto que se eu assistir um vídeo é perda de tempo. Então, eu não assisto vídeo. Já tem gente que gosta pra caramba de vídeo. Então, você precisa descobrir primeiro o que funciona para você. E depois que você descobrir o que funciona para você, você melhora isso até ficar excepcional, sabe? Eu descobri que eu preciso escrever e repetir. Certo? Então, por exemplo, cara, por mim, não precisava nem ter botão de copiar e colar no Corse. Porque eu não uso aquele botão. Não usava aquele botão. Eu escrevia tudo. E, cara, eu tinha tanto negócio com escrever as coisas que eu desabilitei todo o IntelliSense do meu VS Code. Até hoje, tipo assim, se eu escrever log no meu VS Code, ele não mostra lá console log e tal, ele não me mostra nada. Certo? Por quê? Eu escrevo tudo. Isso funciona para mim, certo? Tem gente que eu vejo que funciona o quê? Conversar com os outros. Por exemplo, minha namorada, ela faz isso. Às vezes eu vejo que ela sai lá da casinha dela, lá do quartinho dela, ela vem até aqui para conversar comigo. E eu começo a conversar com ela do código dela. Aí até a hora que ela fala, não, tá bom, obrigado, e vai embora. Para ela, resolve isso. Ela precisa conversar com alguém. Tanto que eu dei uma bonequinha para ela. Literalmente, eu dei uma bonequinha para ela, tá ligado? Pra ela conversar com a Eu tinha que rir, engraçado. saca? Eu, às vezes, quando eu tô fazendo alguma coisa muito difícil, eu converso com algum bichinho meu. Eu tenho um monte de bichinho aqui em cima da minha mesa. Eu vou pegar aqui. Eu tenho um monte de bichinho. Meu Squirtle, ó. Eu tenho um monte de bichinho.
ó, meu Squirtle, meu Snorlax, minha Clefairy, minha lagartinha. Eu converso com meus bichinhos. Então, é aquela coisa. Cada um tem suas loucuras, suas doideiras. Eu, às vezes, eu preciso conversar com alguém e falar, não é possível. Por que isso aqui não funciona? Isso aqui deveria funcionar assim. E tal, e eu começo a... Por quê? Eu sei que se eu vocalizo, as coisas ficam mais nítidas para mim. Então, encontra aquilo que faz sentido para você e melhora. No meu caso, eu conversar com os meus bichinhos resolve, eu conversar com alguém resolve. Eu repetir o negócio resolve. Então, por exemplo, as semanas que eu, no caso, os dias que eu não fiz os exercícios foram os meus piores projetos, foram os projetos que eu mais apanhei, tá ligado? Mas de longe, assim. Apanhei muito, porque eu não sabia fazer. Eu vejo que a minha confiança vem da repetição. Então, vê de onde sua confiança vem, vê de onde que você aprende e trabalha nisso. Por exemplo, você sabe como é que é o melhor jeito de você aprender? E sim, eu tô te devolvendo uma pergunta. Opa, desculpa, eu tava apertando em mutar, não tava desmutando. Enfim, eu tô nessa época de descoberta, mas eu percebo que realmente escrever código é quando eu tô... Muitas vezes eu não consigo escrever sozinho, então eu tenho que botar o professor de um lado da tela e vou tentando escrever, mas tentando entender o que ele tá fazendo. Então, realmente, escrever código. Então, se escrever código é o melhor para você, pega código de pessoas que você não conhece que escreve. Coisa pequena, sabe? Ou então, se escrever código te ajuda, já pensou em fazer um Code Wars por dia? Gastar meia hora do seu dia para fazer isso? Você vai falar, pô, mas isso não dá resultado. Cara, isso é que nem ir para academia. Se você for 2 dias e nunca mais for, realmente não dá resultado. Agora, se você vai todo dia, depois de um tempo, você começa a ver resultado. Eu falo porque, assim, eu faço um Code Wars todo dia até hoje. Pô, mas até hoje? Mas então quantos você já fez? Uns 500. Claro. E, obviamente, eu não fiz esses 500 em um dia só. Mas essa constância de fazer todo dia um Code Wars, sabe o que isso me traz? Quando eu vejo um problema novo, eu consigo pensar nos pedaços de código que eu já fiz anteriormente e juntar. Falar, não, isso dá para usar, isso dá para usar. Você começa a ter recurso, tá? Eu não sei. Você curte RPG? Curto. Eu até podcast, eu estou ouvindo muito podcast ultimamente de RPG. Top. Então pensa. Quando você começa na jornada de RPG, normalmente você tem uma magia. Não dá para usar ela para tudo, mas você acaba usando ela para tudo porque é o que você tem. Conforme você evolui, você passa a ter mais magias, você acaba tendo a melhor magia para cada coisa. É esse o ponto. A gente precisa evoluir, a gente precisa ter mais ferramentas. Para você ter mais ferramentas, você tem que ir atrás delas. Ah, show de bola. Cara, e eu fiz isso ultimamente, eu achei que era uma gambiarra. Eu resolvi um problema novo usando soluções antigas. Aí eu cheguei na mentoria e disse, ó, eu fiz uma gambiarra com o que eu sabia. E deu certo. Então, caramba, eu fiz uma coisa que era para ser feito, né, natural. Outra coisa que eu acho interessante dizer. Cara, no momento você está num momento de aprendizado, certo? Então não deprecia suas soluções. Você conseguiu fazer. Você quer fazer da melhor forma possível. Então não chama de gambiarra a tua solução. Ela foi a melhor solução que você conseguiu fazer agora. Daqui 3 meses você vai ter uma melhor, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Mas o seu melhor hoje, ele será o suficiente. Se for o seu melhor real, ele é o suficiente. Porque se você faz o seu melhor todo dia, você evolui. O mundo é assim, não é só com programação, o mundo é assim. Por exemplo. Faz todo sentido, porque, igual você falou, a constância, né? Daqui 6 meses você vai estar melhor e é uma luta, né? 1 ano, então, nem se diga, né? Desculpa, Jonathan, você ia falar um exemplo aí, eu acabei. Por exemplo, Paulo, eu já reescrevi meu jogo 4 vezes, do zero. Pode ver que ele tem mais de 200 commits. Se você abrir lá, você vai ver que eu comecei a fazer ele em agosto de 21, se eu não me engano.
E eu refiz o código por quê? Eu precisava melhorar o código, eu precisava aumentar quadro por segundo, eu precisava que ele fosse mais rápido e mais funcional, então eu fui evoluindo esse código. Às vezes eu olho para o código e uma coisa que há um ano atrás eu olhava e falava, nossa, porque a gente sempre tem esse lance de tudo ou nada. Você não consegue fazer, você é horrível. Você consegue fazer, você se sente um gênio. Pelo menos comigo é sempre assim, tipo, 880. Com certeza. Ou eu sou o cara mais inteligente da Terra. E coisas que eu fiz há um ano atrás que eu pensei, mano, eu sou muito inteligente. Pô, eu sou incrível. Hoje eu olho e falo, meu Deus, eu sou horrível, cara. Como que eu escrevi isso e eu achei que podia estar bom? Isso é evolução pura. Tá ligado? Tipo, primeira vez que eu fiz o jogo, eu fiz ele funcional. Eu não fiz ele com classe, com PO, com nada, porque eu não sabia. Eu fiz o melhor que eu podia. Funcionava. Dava uns bugs, mas funcionava. Eu fiz de novo, e de novo, e de novo. Hoje, eu percebi que eu tenho quase que uma engine pronta na mão. Que, inclusive, eu consegui sair de um jogo de corrida e fazer um jogo de RPG usando o mesmo código. Certo? Super interessante. Ô, Jonathan, depois falando nisso, porque por outra hora eu não tive tempo de pedir. Se quiser mandar o link do seu jogo aí pra gente aí. É interessantíssimo. Eu ia pedir isso agora, eu não conhecia ainda o seu Das jogo. outras vezes é sempre em mentoria e aula, nunca, né? Você não pensa nesse contexto, né? Você escuta do jogo já, de outros não pede, né? Também em aula não se pede jogo, né? Mas código pode, né? Aí, se puder compartilhar para nós aí. Deixa aí no chat o deploy dele e o código mesmo, que eu acho que vai ser o mais interessante aí. Né? Tá no chat. Show de bola, eu vou até copiar. Aproveitando, Jonathan, e quais são as melhores recompensas que você encontra no trabalho hoje, na programação? Qual a melhor recompensa? As melhores ou a maior? Tem uma específica que você gostaria de falar para a gente aí? Como trabalho de professor? Assim, eu sou uma pessoa muito direta e eu não tenho muito, eu não sou muito sonhador, tá? Então você vai ver que a resposta vai ser mais na terra. Mais rápida. Primeiro, eu ganho melhor do que eu já ganhei na minha vida inteira. Cara, eu nunca tinha ganho, e assim, eu sou uma pessoa que eu falo mesmo e é isso aí, tá? Eu nunca tinha ganho mais. Não tem problema. Eu nunca tinha ganho mais de 3 mil reais na minha vida. Eu nunca tinha pego um documento, um olerite, puta, eu ganho 3.001, top. Isso nunca tinha acontecido na minha vida antes de virar programador. Hoje eu ganho além do dobro disso. Então, cara, com isso eu pude fazer muita coisa que com certeza eu não poderia fazer antes, literalmente porque eu não tinha dinheiro para isso, porque não dava para pagar, saca? Então, isso é uma coisa assim que, pô, não tem o que falar. Por exemplo, cara, eu sempre um exemplo besta de coisa que o trabalho me trouxe. Eu sempre tive dificuldade para respirar. Eu tinha um lado do nariz tampado, eu quebrei o nariz, eu tomei uma pancada no nariz quando eu era criança e eu não conseguia respirar. No caso, eu respirava só por esse e por esse nada. Tipo assim, se eu tampasse esse, eu não conseguia fazer mais nada porque eu não conseguia respirar. Ficava assim, O cara queria te matar, fechar o nariz, cara. Saca? Eu não conseguia respirar. Eu consegui ir lá e fazer uma operação nisso. Você pode pensar, pô, mas que coisa besta. Cara, nada, ô louco. Você não conseguir respirar é um negócio que pode parecer falando besta, mas não é besta não, velho. Não, com certeza, tipo assim, a pessoa que falar, seja uma coisa um pouco mais... A pessoa que falar que é uma coisa besta, assim, tá precisando de evolução. Mas vamos lá, show de bola essa história, legal demais. Por exemplo, isso, outra coisa, eu acho muito legal, o fato de você poder ganhar para ajudar pessoas. É isso que eu ia falar. Você gosta de ensinar o outro e tá ganhando, né? É uma coisa justa, né? Cara, são poucas as coisas no mundo que os dois ganham. Normalmente, quase todo mundo é uma troca. Alguém ganha para alguém perder. Você troca alguma coisa com alguém. Você ganha algo, mas deixa de ter outro. E assim vai. O mundo trabalha dessa forma. Quando você fala em conhecimento, não. Porque
você pode aprender com a pessoa que você está tentando ensinar. Você consegue trocar com ela, mas não é exatamente uma troca porque os dois saem com aquilo. É quase como se fosse uma multiplicação. Tá? Então, já Além de você aconteceu. ganhar o dinheiro para ensinar, você ainda vai aprender alguma coisa, né? Exato. Pô, E ainda vai deixar outra pessoa igual a você, vamos dizer, né? Aprendendo, né? já acontece bastante comigo de aprender coisas com as pessoas estudantes que eu não imaginava que eu iria aprender. De ter momentos com as pessoas estudantes que eu não imaginava que poderia acontecer. Então, essas duas coisas para mim são tipo, o que mais vale. Fora que eu gosto de computador. Eu gosto, tipo assim, para mim, sentar aqui e ficar horas mexendo com um projeto, mexendo com alguma coisa, cara, para mim faz muito sentido. Eu realmente me sinto feliz em fazer isso, tá ligado? Eu me sinto feliz quando algo que eu escrevo funciona. Legal. Aproveitando esse conteúdo, por exemplo, né, eu estava pensando aqui, deve ser super legal você ver um aluno seu hoje, que você deve ter bastantes alunos já passando por ti aí, contigo nos seus ensinos, né? Qual que é, tem algum que te inspirou de alguma forma? Conta um pouco sobre isso. E outra coisa, você deve achar super legal que você vê seu aluno lá ganhando bem, igual você um dia ganhou mal e está ganhando bem, né? Você deve ficar super feliz de ver isso, né? Conta para mim aí alguma experiência que algum aluno te passou e inspirou, por favor. Cara, praticamente cada um acaba deixando um pedacinho, sabe? Eu lembro de uma estudante que ela era muito, muito, muito tímida. E eu lembro dela que ela tinha um fone, ela tinha um Razer, daqueles com orelhinha de gatinho, saca? E, Certo. sei lá, o namorado dela deu o fone pra ela, tá? E ela tinha vergonha de abrir câmera, ela tinha vergonha de falar e tal. Até um dia que eu falei pra ela, falei, tem algum problema? Porque a gente tinha que fazer um exercício em grupo, e ela tava falando e assim, dava pra sentir na voz dela que ela tava com vergonha, que ela tava com medo, ela tava com alguma coisa ali. Tanto que eu fiquei na sala e falei, meu, será que... O que passou na minha cabeça? Eu falei, será que os moleques fizeram alguma coisa com ela? Será que os moleques foram idiota com ela, de alguma forma? Começa a imaginar coisas, né? Situações, Exato. né? Aí eu peguei e falei com ela, ela falou, não, eu tenho vergonha e tal. Ela virou minha amiga, a gente começou a trocar ideia, né? Ela virou minha confidente e tal. E aí teve um dia que ela virou para mim e falou, John, posso perguntar um negócio? Eu, fala, manda. Ela, você acha que se eu for fazer uma entrevista e eu tiver com esse fone na orelha, eu perco pontos? Aí eu virei para ela e falei, então, querido, seguinte, se você for com o fone na orelha, que é algo que, pô, fone é sua cara. Eu olho para você e É eu o consigo fone. fone. É o Tipo fone, assim, né? não, assim, dava para ver que era o estilo dela, sabe? Tipo, era uma menina com um cabelo preto pintado as pontinhas de rosa, com um fone rosa. Quer dizer, era o estilo dela, era o jeito dela, era como ela se identificava, como ela se sentia bem. Eu falei pra ela, olha, se você for fazer uma entrevista num lugar e você perder ponto por conta do fone, faz o seguinte, não continua o processo, Não não. volta nesse lugar, não. Não volta nesse lugar, não. Você não tem que se diminuir para caber nos lugares. Os lugares têm que te aceitar com o tamanho que você é, com a força que você tem. E isso aconteceu com ela. Ela foi, fez uma entrevista tal, não gostou. Eu falei para ela, meu, fica tranquila. Fica tranquila, porque não sei no que você acredita, certo? Mas seja Deus, seja o arquiteto, seja o que for, vai te trazer algo legal, porque você está estudando, você está fazendo força. Vai ser difícil, mas vai estar lá. Passou um mês, essa menina entrou no Mercado Livre. Show de Passou um bola. mês no Mercado Livre, ganhando 8 conto. Os sonhos de muitos, né? É o famoso Exato, $4.000 do Juninho, né? Entre aspas, exato. né? Então, o que eu acho legal na Tribe não é nem exatamente a galera aprender o código. Isso, se eu falar para você que, no final das contas, isso para mim é um tanto quanto segundo plano, você bota fé? Moto. Deve ser legal você, pela pessoa que eu vejo que você é, deve ter uma emoção de ver, né? O outro, puta, o cara subiu, velho. Que legal, né? Exato, o cara subiu. Tipo assim, eu vi, há uns tempos atrás, o menino conseguiu um emprego e aí ele mudou de casa com a mãe dele. E aí ele mandou um vídeo da casa nova dele. Esse animal, cara. Esse animal, porque Puta, que legal, cara. É legal. era um moleque que eu me via muito nele, porque, tipo assim, eu
sou menino favelado, morava na favela, certo? Certo. Hoje eu tenho uma casa bonita, bem pintada, tô morando num apartamento legal com a minha esposa, né? Minha namorada que virou esposa, que 6 anos namorando e morando juntos, né? Já era, né? Casa, 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 casa. Ela colocou o anel no meu dedo ainda, mas também não precisa mais, né? Só lá for no É, dá alguém de casa. é só formalizar. Tá. Cara, quando eu olho pra isso, eu falo, putz, tipo, eu saí de um lugar que eu tava e cheguei no lugar que eu não esperava chegar. E o menino me escreveu isso, tá ligado? Ele falou, ó minha casa, John, olha como é que tá. Ó minha mãe super feliz com a casa. Putz, isso é legal Mano, demais, cara. Isso é fora de série. isso é, isso é o que vale, tá ligado? Sim. Isso é o que vale. Isso é o que você leva, sabe? Sei lá, se amanhã ou depois eu sair da Tribe, é esse tipo de coisa que eu vou levar. Um moleque que virar para mim e falar, meu, eu nunca imaginei que eu iria estar podendo pagar um aluguel em um lugar legal para minha mãe. Eu nunca imaginei que eu ia poder pagar um médico legal para minha mãe. Minha mãe tá bem, minha mãe tá melhorando. A mãe desse moleque tinha um problema nas costas e aí ela tinha que fazer uma operação, tal, cara. E ele, Que legal. e ele conseguiu achar um plano de saúde que cobria. Então, quer dizer, mãe do moleque que andava toda arcadinha, toda travada, né? Porque tomou nas costas, né? A mãe do moleque tá Aham. hoje. Então, esse tipo de coisa para mim é o que vale, tá ligado? Show de bola. Muito bom. Aproveitando, assim, já que você está falando desse outro assunto, né? Como é que você vê o futuro da programação e da educação, da educação tecnológica para o centro de comunidade carente, né? Que é o caso que estamos falando agora, né? Aproveitando esse conteúdo. O que você vê hoje, o mundo de programação para esse pessoal? Perto do que você teve, como é que é hoje? Assim? Qual que é a sua visão? Cara, eu acho que é um caminho para essa galera. Até porque, tudo bem, a gente está num momento de baixa do mercado. É um fato. Sim. Está no momento de baixa do mercado, não tem por que querer tapar sol com o dedo, mas nem com a peneira. Isso aí nem... Mas assim, se você olhar para esse mercado, você vai ver que esses momentos de baixa eles já aconteceram antes. Entendeu? Se você Sim. conversar com gente que tentou entrar nesse mercado, por exemplo, em 2012, você vai ver o pessoal falando que, mano, um ano ruim, depois melhorou. Agora, tá ruim, mas a gente teve 2 anos muito bons. Então, vai melhorar, vai voltar, até porque tudo hoje em dia está se tornando digital. Então, É, galera, e o que eu acho muito legal do computador é que ele não se importa com a classe social. Ele não se importa. Se você escreveu um negócio lá, legal, se você colocou o código, você sabe por quê, ele não se importa se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é preto, se você é homem, se você é mulher. Ou se você é trans, sabe? Ele não se importa, homossexual tanto faz, né? Agora, faz. Então, quando você pega uma coisa que não se importa com nada disso, ela pode ser inclusiva. Porque ela aceita. Ela aceita todo mundo. muito interessante esse contexto. Eu nunca tinha... Já que eu sou uma pessoa bem aberta, mas nunca tinha observado esse contexto. Dessa forma, o computador, ele vai te aceitar, ponto. Ele é melhor que o homem, de certa forma, né? Vamos dizer, né? Tirando algumas visões erradas, né? Então, Muito assim, legal. Não sei se eu expliquei errado alguma coisa agora, mas acho que é isso. O então, computador às vezes é melhor que muito, é igual aquele negócio, né? Às vezes ele é melhor que o cachorro é melhor que o homem para ser amigo, às vezes, né? assim, É o computador interessante. é feita pelo homem, né? Mas você pode utilizar essa máquina de N formas diferentes, inclusive para evoluir a sua vida, para melhorar a sua vida, tá ligado? Então, por exemplo, antigamente, e eu falo porque eu sempre quis ir lá e virar programador e tal. Só que antes, mano, você precisava de um computador caro, você precisava de programas caros, você precisava de livros e informação era caro, era difícil. Hoje, não é que seja fácil, mas hoje você tem outros desafios que antes você não tinha. Porque hoje, Certo. cara, hoje em dia, dependendo do celular que a pessoa tiver na mão, o celular que a pessoa tem hoje ele tem mais potência do que um computador de 5 anos atrás. Sim. Tem gente aí que está conectando o celular. Tem gente fazendo tribe, que o cara está conectando o celular na TV,
tá usando teclado e mouse Bluetooth e tá fazendo. Não, não é possível. É possível. É Caraca, possível. Eu gambiarra mesmo. master. É possível. Oi. É Não só possível. é possível, como é possível fazer mais do que isso. Dá até para jogar fazendo isso, colocar o controle no celular e. Não, você pega o FIFA do meu Galaxy S20, você põe na televisão ali, põe o controle e o cara fica doido, que o cara fica lá no dedinho, eu tô lá no FIFA Mobile. Se você pensar que Android é Linux também, né? Pessoal, Exato. hoje Tudo tem o isso. Não, Samsung gente. DeX que faz isso daí, transforma seu celular num desktop. Você precisa só de uma tela e um teclado, você pode programar com ele. Tem o Termux, que é como se fosse um terminal que você instala o VS Code, pode fazer tudo pelo celular hoje em dia. Não, O na minha Samsung- TV eu consigo jogar jogos do Xbox na minha TV sem nada, só conectar o controle. É impressionante. O Samsung Note, se eu não me engano, é o Note, eu acho que é o Note. Ele tem até um negocinho que você compra junto com ele, que você coloca ele, conecta o teclado, conecta tudo com fio e transforma ele num computadorzinho. Perfeito. Então, assim, hoje nós Isso, temos... mas isso, desculpa, né? Isso é um conteúdo muito legal, sim, faz todo sentido, mas ainda às vezes ainda fica fora para o pessoal carente, né? É uma coisa um pouco para o Brasil, um pouco cara. Mas eu acho interessante o que o Jonathan quis dizer, por exemplo, antigamente é comprar livro. Hoje, se o cara quiser, é difícil, sim, mas ele consegue no YouTube encontrar, tô falando por mim, né? Às vezes eu encontro o código, aprendo o código no YouTube, cara. Eu estou aprendendo Tailwind pelo YouTube, por exemplo. Você concorda, Jonathan? Nesse sentido que você quis dizer, né? É mais fácil o acesso ao conteúdo de aprendizado, né? Então, cara, é aquela coisa. A pessoa, quando ela é de uma classe social mais baixa, ela vai ter dificuldades. Não tem jeito, ela vai ter mais dificuldade do que o outro. Por exemplo, quando eu entrei na Tribe, o meu computador era desculpa a expressão, meu computador era uma porcaria, certo? Eu entrei na Tribe com um computador que era um i3 de segunda geração, ou seja, uma máquina de 2012, com 2 GB de RAM. Tá, eu passava raiva com a máquina? Passava. Mas ela me levou até metade do curso. E na metade do curso que eu consegui juntar um dinheiro para comprar um outro computador. Que inclusive é o computador que a Tawane está usando hoje. Ela falou para mim, quando eu terminei o curso, ela falou, você vai vender esse computador? Eu, não. Eu vou guardar esse computador. Foi daí que eu surgi. Sim. Eu não vou vender o computador. Eu tenho um relacionamento sentimental com essa máquina aí. Você vai ficar doido, você vai vender meu computador? Boa, boa. Então, é mais difícil para a pessoa que vem de baixo? É. Mas eu vejo que, pelo menos isso é mais possível. Claro, Na verdade, você levantou dois assuntos interessantes, dois aspectos, né? Tanto a possibilidade do cara conseguir aprendizado de forma mais fácil, como, igual você falou também, o principal que eu aprendi hoje, né? Eu já sabia disso, mas não tinha analisado dessa forma. O computador não interessa que você é pobre ou rico, ou preto, ou mais gordinho, ou mais magro. Coda e faz que você vai conseguir chegar no seu lugar. Interessante. Muito bom. Pietro, você tem uma pergunta aí? Você levantou a mão, o Gabriel também, depois. Na verdade, não é uma pergunta, era um comentário com relação à parte que o John falou do fazer o melhor hoje, faça o seu melhor hoje. Tem uma frase do Cortella, é um cara que eu gosto de acompanhar, que é assim, ó, faça o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer, melhor ainda. Porque quando você chegar quando você tiver a condição de fazer melhor, você já vai estar fazendo o melhor sempre, entendeu? Você nunca vai ter que se preocupar com isso, porque você já dá o seu melhor. Interessantíssimo. Era o comentário que eu queria fazer. Na hora que ele comentou, eu pensei nessa frase que eu falei, vou comentar, que é legal. Boa. Gabriel, você que levantou a mão aí, né? Depois do Pietro, depois do Patrick. Fica à vontade aí, Gabriel. Gabriel? Desculpa, cara, fui ali pegar uma água ali. Ah, não, fique em paz. Eu falei, quer dizer, aí fica naquela, será que meu Zoom travou? Não, mas eu acho interessante essa situação mesmo pelo seguinte. Eu comecei o curso sabendo que o front-end não era para mim. E eu acho que acho que entra muito naquela questão que o Jonathan falou no início, de você se conhecer. Porque às vezes acontece muito da seguinte situação, a pessoa chega ali no front-end ali, e a pessoa, cara, como que todo mundo consegue isso e eu não consigo? Eu acho que
algo mais complexo da Tribe é a questão de você não se comparar com ninguém. Porque a gente são 250, sei lá, cada turma 250 pessoas. Quando se coloca nessa situação, você não se compara com, vamos supor, com o pior, ou que tem mais dificuldade. Você vai se comparar com o cara que está lá em cima, porque é esse cara que se destaca. E ali meio que só tem um espaço para uma pessoa. E mesmo assim, esse uma pessoa, ele não sabe que ele está ali. Então, eu já entrei na Tribe sabendo, o front-end não vai ser meu forte vai ser o back-end. E numa reunião de Beyond, da Tribe aqui em BH, que eu fui descobrir a questão da área de dados. Já conhecia, mas era muito supérfluo. Aí, sei lá, o cara deu uma palestra de meia hora que eu falei, cara, é isso que eu quero para mim. Porque eu sempre tive facilidade, questão de números, questão de lógica também, de pensar fora da caixinha, de saber separar as coisas. E quando eu vi isso, cara, eu, assim, levei front-end e consegui entregar. Back-end é a mesma coisa. E agora que eu entrei em CS, cara, era isso que eu sempre quis na minha vida. Então, assim, tô tentando entrar mais nessa área de dados mesmo, assim, que querendo ou não é algo novo. Então, eu acho que o Jonathan deve até saber muito disso. Tipo assim, chegou uma tecnologia nova, cara, você tem que aprender, vídeo. Algumas dicas que ele deu aqui agora mesmo, já coloquei em mente já de, cara, eu tenho que fazer no mínimo uns 5 commits por dia. Eu tenho que ter regularidade. Tem. Igual eu falei, 2 horas, o Jonathan falou 5, e é assim mesmo. E tem um vídeo que eu vi essa semana, cara, que eu achei muito interessante na área de programação, que é exatamente isso. O cara falou que consistência você tem que pensar que é igual banho. Você tem uma hoje. Amanhã, meu amigo, tomar de novo. Amanhã você tem que fazer de novo. Isso que é consistência. Não adianta nada você tomar 10 banhos hoje e o resto da semana você ficar sem tomar banho. Não adianta nada. Então, eu peguei essas dicas mesmo e até falar com o Jonathan mesmo que várias dicas que ele deu aqui, que ele deu na turma 25 lá, eu pego tanto o GitHub dele quanto o portfólio dele e olho para tirar ideias. É exatamente isso. Eu, Gabriel, acho que para mim eu consigo aprender muito mais quando eu tiro ideias de outras pessoas. Eu tenho a minha ideia, o Jonathan tem a ideia dele. Vamos trocar ideia aqui. Ô, Jonathan, como é que você fez isso aqui? Tá, fiz desse jeito. Eu também gosto de conversar. Isso é interessante, sua forma de pensar. Então, eu gosto muito de conversar. Graças a Deus, na turma 25, a gente tem um compartilhamento muito bom, uma troca de ideias. Sempre que se você tiver à disposição, você vai ter pessoas ali, mas eu acho que fica muito essa dica mesmo, tanto para o pessoal que tá das turmas acima aí da 28, da 29, de tipo, cara, se você não conseguiu se dar bem ali, o front-end não conseguiu entender perfeitamente, cara, tá tudo bem. Tenta entregar os projetos, porque a Tribe, tipo assim, eu lembro que lá no início falaram que a Tribe era tipo, a Tribe te dava 50 e você faz 50. Cara, hoje eu olho para trás, não, gente. A Tribe te entrega 20, você tem que fazer os outros 80. E é o certo, né? Eu acho que é assim, né? Eu acho que dessa forma que é melhor aprender, né? Creio se eu. não for mais, entendeu? Porque assim, eu vou dar um exemplo bobo aqui para vocês aqui. Eu fiz um curso recente de Python, que assim, eles pegavam fundamentos e destrinchou fundamentos. Você tem ideia, teve um capítulo só de comentários em Python. O curso, se eu não me engano, era 40 horas de curso. A Tribe passou isso em um único dia. Um único dia. Então, assim, até passou mal? Não. Pelo que a Tribe passou, dá para você evoluir? Dá sim, dá para você fazer projeto, dá para você evoluir, mas assim, entra exatamente nessa questão de você quer se aprofundar no assunto, corre atrás. Mão na massa, né? Eu acho que é muito disso, de tipo, de você se descobrir, você aprender como que você sabe que você vai estudar e também descobrir a área que você quer atuar também. Eu acho que, tipo, uma coisa que eu, sei lá, desde o meu ensino médio eu tenho isso em mente é o seguinte,
uma professora falou isso comigo, eu não esqueço. E falou, cara, o mercado não busca um cara que é bom em tudo. O mercado quer o camarada que é, desculpa a palavra, mas foda em uma coisa bem específica. Porque esse camarada que vai ganhar muito dinheiro. Porque você, não é tipo, se você ser full stack, não é que você ser full stack que você é ruim, não. Mas, por exemplo, eu sei um pouquinho de front, sei um pouquinho de back, sei um pouquinho de dados, sei um pouquinho de nuvens. Aí chega um camarada lá, tem uma vaga de emprego ali para a área de dados. O cara é muito bom em dados, ele não sabe nada de front. O cara é muito bom de dados. Uma vaga para BI. O cara é muito bom em BI. Esse cara vai ficar com a vaga. Então, eu acho que é muito nesse sentido. O Jonathan pode até me corrigir aí se eu tiver falado alguma besteira aí, mas acho que é muito nesse sentido. A gente se descobrir e descobrir que a gente gosta e trabalhar com aquilo que a gente gosta. Igual ele falou que a questão de lecionar já é algo dele, entendeu? Então, assim, trabalhar com o que você gosta, cara, acho que é muito mais fácil. Acho que você faz negócio com prazer, entendeu? O dinheiro fica ali, é importante, mas fica em segundo lugar. Dinheiro é um troféu, eu vejo como troféu. Sobre isso, Jonathan, você tem alguma coisa a falar dessa visão dele de mercado? O que você fala para mim? Tipo assim, para a gente, né? Tipo assim, sobre ser full stack, sobre ser back, sobre ser front. Como é que você faz uma análise do que ele disse aí de mercado? Eu concordo com as partes que ele falou, e aí queria uma dica sua aí. A gente queria. Cara, eu entendo que eu falei antes, né? Eu entendo que a gente precisa ser bom no que a gente faz. A gente precisa ter um diferencial, sabe? Ainda mais agora no tempo que o mercado está retraindo, né? Você pode ter conhecimento sobre tudo? Pode. Mas você tem que ser bom em alguma coisa. Você tem que ter um carro-chefe, tá ligado? No caso, todo mundo tem uma coisa que gosta mais ou que tem mais afinidade e por aí vai. Então, cara, descobre aquilo que você é bom e fica ótimo. Saca? Show de bola. Eu acredito demais nisso. Claro que tem coisas que, assim, todo programador vai ter que ter. Por exemplo, você vai ter um tese. Você quer ser programador? Você vai precisar ser bom com algoritmo. Você vai precisar ser bom com estrutura de dados. Você vai precisar entender o que você está fazendo. São coisas básicas agora. Pô, você vai trabalhar com back ou com front? Você vai trabalhar com mobile ou com ciência de dados? Cara, você vai saber com o que você quer trabalhar. Você pode saber um pouco de tudo. Mas quem pode falar com o que você vai trabalhar, o que você gosta, é você. Por exemplo, imagina, uma pessoa que adora a Apple. Será que faz tanto sentido assim ela trabalhar com desenvolvimento mobile para Android? Será que faz sentido? Será que se ela trabalhasse com iPhone, ela não conseguia tirar um pouquinho a mais, aquele a mais que você vê que só tira quem realmente está fazendo o que gosta e não quem está fazendo algo por obrigação? É verdade. E o aplicativo da Apple está dando dinheiro, hein? O desenvolvedor da Apple está ganhando. Estou falando brincando, tá? Vamos entrar no conteúdo que o Jonathan falou. O cara tem que descobrir o que gosta. Exato. Cara, no final brincando, estou assim, né? A Apple ganha dinheiro sim, mas é brincando, faz o que você gosta. No final das contas, claro que não dá para a gente levar tudo ao pé da letra, mas tem gente ganhando bem em todas as áreas. Tem. O problema é se você se encaixa ali, né? Imagina, um exemplo. O cara que é todo descolado, todo livre e tal. Será que faz sentido? Dando um exemplo bem doido. Será que faz sentido o cara trabalhar numa empresa com mais de 100 anos, uma empresa muito fechada, muito acertado, tal, que não é uma empresa que está procurando muita inovação, está procurando se manter no mercado? Será que faz sentido esse tipo de pessoa procurar vaga nesse tipo de empresa? Pois Sabe? é. Será que, por outro lado, será que esse cara não é o cara que uma empresa que está tentando crescer, inventar um novo produto e tal, será que não é uma pessoa melhor? Então, você estar adaptado ao meio, você estar adaptado ao que você vai fazer, vai te dar diferença. Por exemplo, eu vejo muita gente me perguntando, pô, mas, John, você acha que eu
eu posso trabalhar na Tribe? E eu sempre falo para o pessoal, meu, a pergunta não é essa. Poder você pode. Mas você vai estar feliz com isso? Isso é o que você procura, né? É o que você procura? Exato. Porque, cara, às vezes a gente fica pensando, conseguir um emprego é difícil. Conseguir um emprego é difícil, concordo. Mas manter o emprego também é. E se você tiver que acordar todo dia e falar, puta, eu vou ter que ir lá fazer mentoria. Pô, mas eu odeio fazer mentoria. Eu não gosto de fazer esse negócio. Quanto tempo vai demorar até que as pessoas que trabalham com você e as pessoas que você está fazendo negócio percebam que você não gosta de fazer aquilo? Você quer desenvolver um site para a Tribe, mas não quer dar aula para a Tribe, né? Pela Tribe. É difícil, né? Tem que conversar, tem que dialogar, Às tem vezes que se sim. descobrir, né? Tudo bem. Vocês estão entrando no momento, vocês estão no momento agora que vocês estão entrando no mercado, às vezes não dá para escolher muito. Beleza. Mas assim, se a gente consegue alinhar a expectativa de, olha, eu estou entrando no mercado, vamos dizer assim, eu estou escolhendo qualquer coisa que eu estou querendo entrar, mas você tentar andar para o lugar para onde você quer chegar faz muito sentido. Se você está indo para o lugar para onde você quer chegar, se você está fazendo movimentos em direção ao que você quer fazer, cara, fica mais fácil até para você conseguir fazer o que você está fazendo agora, ainda que você não goste tanto. Isso acontece. E assim, vocês estão aqui, turma 25, 27, 30, vocês ainda não passaram por esse ponto, mas, cara, teve muita gente que entrou no mercado, por exemplo. Eu tô vendo isso acontecer entre turma 10 e 15, tá? A galera entrou no mercado numa coisa que a galera não gostava tanto. Passou ali, e aí uma parte dessa galera que não gostava tanto descobriu o que ia fazer e falou, não, isso aqui é legal, e ficou. E uma outra parte falou, não, realmente, não gosto disso mesmo, vou procurar uma outra coisa, procurou uma outra coisa, já achou, já tá no segundo emprego, e tá num emprego que gosta mais, tá? Show de bola. Então, a gente tem como fazer isso e deve fazer isso, você tem que projetar sua carreira. Boa. Ô, pessoal, o Pietro está com a mão levantada. Tem alguma coisa para falar ainda, Pietro? Opa, desculpa. Ah, tá. Eu tinha visto você, Patrick, levantar a mão. Fica à vontade. Gostaria de falar alguma coisa? Mariana Tô tá de com a mão boa. levantada também, né? Já até Isso, mudei. a Mariana faz um tempinho. Achei que Vai, ela tivesse ficado deixa com a a Mariana mão. perguntar aí. Isso, tá bom. Eu ia deixar ela mais para o final, mas tudo bem. Toca o barco, Mariana. A minha pergunta talvez seja até uma coisa meio polêmica para um ambiente de aprendizado. Eu descobri recentemente o ChatGPT. E eu estou usando bastante, assim, tipo, para tanto questões rapidinhas, sabe? Me lembra, me fala, tipo, o que cada ROF retorna, por exemplo. Quanto às vezes eu estou travada num código e, assim, tipo, estou recebendo tal erro, o que pode ser? Aí o ChatGPT, ou seja, eu estou usando o ChatGPT como se fosse um parceiro do lado que eu estou conversando para tentar encontrar os melhores soluções. A gente, como estudante da Tribe, a gente pode solicitar o GitHub Education, que dá acesso ao Copilot também. Então, e essas ferramentas a gente sabe que estão aí para ficar e vão ser cada vez mais usadas. Você, tanto como ex-aluno da Tribe, como instrutor da Tribe, o que você acha do uso dessas tecnologias como ferramenta de aprendizado? Onde fica o limite? Quais estratégias a gente pode usar para não ficar para trás de quem já está usando isso, mas também não ficar dependente demais dessas ferramentas? Cara, muito bom, muito boa pergunta. Assim, a ferramenta é ótima. A ferramenta é excepcional. O problema é saber usar. Por quê? Se você for lá e catar, por exemplo, um pedaço, alguma coisa escrita, um requisito escrito, e jogar no chat GPT, muito possivelmente a gente entrega um código. Certo? Porém, se você fazer desta forma, você está se sabotando. Agora, se você fizer o contrário, você escrever um código, ele não funcionar, você catar esse código, colar no ChatGPT e falar, ChatGPT, me explica esse código. Ele te explica linha a linha.
E aí pode fazer muito mais sentido. Então, a tecnologia em si, ela é incrível. Eu uso o ChatGPT para um monte de coisas, inclusive para coisas que eu tenho dificuldade, como, por exemplo, eu tenho bastante dificuldade em gerar textos escritos. Sabe, texto para você colocar no LinkedIn, coisa para texto escrito, por exemplo, para feedback, para pessoas. Eu tenho dificuldade para isso. Então, eu uso o ChatGPT para fazer isso, certo? Eu gosto bastante de conversar com o ChatGPT, algo do tipo, olha, eu preciso fazer isso, isso e isso. Você tem alguma ideia de como montar o algoritmo para fazer isso? É interessante. Tipo, você não pediu código para ele. Você pediu coisas que vão te ajudar a chegar no código, mas que façam ainda você ter que saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. Para mim, acho que o grande ponto é, tudo que você vai fazer, você tem que saber o porquê. Se você souber o porquê, você está usando a ferramenta direitinho. O que você não pode é ir lá e catar o código, colocar ali sem saber o que você está fazendo. Porque aí isso não está ajudando você a aprender. Entendeu? A gente precisa fazer o curso, a gente precisa aprender. Você precisa aprender a resolver o problema. Para você aprender a resolver o problema, não tem problema nenhum em você ir no chat GPT, da mesma forma que você ir em alguém e falou, me explica o problema aqui, eu não estou entendendo, eu não tô conseguindo, tá? Você pode me dar uma mão? Isso é ok. Não seria ok você chegar para uma pessoa e falar, faz aí para mim que eu não sei fazer. Faz sentido? Acho que quando a gente pensa numa pessoa, fica muito mais... Se você pensar que o ChatGPT é uma pessoa, fica muito mais fácil você pensar se você está passando do ponto ou não. Porque, você concorda que se você falar para mim, olha, eu vou ali e vou falar com o Rodrigo para o Rodrigo me explicar como é que tem que fazer. Tá ok, não tá? Eu vou ali no Rodrigo para ele me escrever o código aqui, me entregar o código pronto, porque eu não sei fazer. Tá ok? Não tá. Entende? A ferramenta não é o problema. Inclusive, tem algumas coisas como, por exemplo, o AIPRM, que particularmente eu acho incrível. Eu vou colocar no chat. Isso quer dizer, coloca que essa eu não conhecia, não. AIPRM for ChatGPT. Escrever isso aí, vocês vão ver que vocês vão encontrar. O que é isso? É uma extensão para o Chrome que ela te dá vários prompts, já prompts que funcionam, prompts que estão testados, e tem lá mostrando quantas pessoas usaram esse prompt, quantas pessoas gostaram, quantas não gostaram. Para quê? Para você fazer perguntas melhores, mais assertivas e que te dão um resultado melhor para o ChatGPT. Aí é aquela coisa. A gente tem que aprender a usar a ferramenta. Desculpa, John, é uma extensão? É uma Eu extensão sou do Chrome. curioso e ansioso, É eu uma estou extensão pro procurando Chrome. aqui. E essa extensão, ela te mostra, ela traz para você várias perguntas, ela testa para você várias ideias de como perguntar, ligado? Por exemplo, eu tava outro dia procurando alguma coisa eu queria fazer um desenho específico no Midjourney, que é um chat GPT, é um negócio de IA também, só que para fazer imagens, e eu não estava conseguindo criar o prompt certo, que você escreve um prompt para ele e te devolve uma mensagem. Uma mensagem não, uma imagem. Eu não estava conseguindo escrever aquilo. Então, eu usei o IPRN para criar o prompt mais assertivo para colocar no Midjourney para ele me retornar a imagem que eu queria. Pera, você usou uma IA para usar outra IA? Sim. Sim. Muito interessante isso. E Certo? só uma coisinha, e quanto ao Copilot? Porque como aluna da Tribe, eu vou ter acesso agora, talvez eu não tenha mais para frente, mas talvez seja um diferencial eu saber usar. Como que eu vou... E ele não tem um meio termo, né? Ele te dá as coisas, tipo, vai completando para você automaticamente, você só sabe se está adequado ou não.
como que como que eu posso usar essa ferramenta, explorar essa ferramenta sem depender dela? Então, o ChatGPT não é, minha opinião, tá? Ele não é uma ferramenta de aprendizagem, ele é uma ferramenta de produtividade. O Copilot. Copilot, desculpa. Ele é de produtividade. Por quê? Se você não sabe o que você está fazendo, ele vai te gerar código que você não sabe como funciona. Então, literalmente, imagina um carro. Você saiu do banco do motorista e passou para o banco do passageiro. Você não está mais pilotando. Deus sabe para onde esse carro vai. Você já não tem mais... Eu só posso, sei lá, sugerir, tipo, vira ali, né? Então, no máximo. E ainda assim, você sugerir significa que vai virar? Complicado. Então, qual que é o meu ponto? Experimenta usar o ChatGPT com coisas que você domina. Aí você aprende a usar o ChatGPT. Desculpa, o Copilot. Por quê? O Copilot, às vezes, ele te entrega coisas que são boas, ele te entrega código que é interessante, e às vezes não, tá? Às vezes ele não te entrega algo que te ajuda. Ele tenta entender seu código, ele tenta te entregar coisas que te ajudam, mas nem sempre ele consegue. E aí, no caso, eu gosto de pensar no Copilot como, imagina o seguinte, se imagina um desenvolvedor pleno que está cuidando de um Juninho. O Juninho é o Copilot. Às vezes ele faz umas coisas legais, às vezes você fala, nossa, mas isso aí é bom, isso aí eu vou usar, incrível. E às vezes ele entrega uns códigos e você fala, meu Deus, que coisa ruim. Isso aqui não vale a pena usar. Ou às vezes ele te entrega um código que ele é parcialmente bom, mas você precisa pagar algumas coisas ou alterar algumas coisas para ele funcionar. Então, no final das contas, você tem que saber o que você está fazendo, para você saber se você pode aproveitar a sugestão dele ou não. Lembra que eu te dei o exemplo do carro, do banco do motorista e do passageiro? O Copilot tem que sentar no banco do passageiro. O Copilot tem que ser a pessoa que dá as sugestões. Mas quem dirige o carro, quem controla para onde o carro vai é você. Essa responsabilidade é sua. Você não pode trocar de banco com ele. Porque se você trocar de banco com ele, você não sabe mais para onde você vai. Fez sentido? Fez sim. Muito obrigada. Achei muito interessante isso, porque, cara, quando a Tribe lançou o Copilot, que a gente podia pegar, eu peguei, beleza. Aí eu me sentia, eu falei, cara, será que isso é tão ruim assim? Não, agora adianta falar a verdade. Um pleno tem que ter Copilot. Eu não sirvo para Copilot. Eu não me sentia nada com o Copilot, sabe? Eu vou te dar um contexto meu. Fui usar o Copilot a primeira vez essa semana. Então, assim, não é que eu tenho domínio. Não tenho coragem, não. Não é que eu tenho domínio sobre Python, não. Mas os conceitos básicos do Python, graças a Deus, já consegui dominar. Eu tinha um desafio que era fazer um jogo de forca em Python. Assim, para quem olha, assim, é a coisa mais boba do mundo, mas para mim foi o primeiro jogo que eu fiz, então é o jogo mais top da minha vida. Cara, foi exatamente o que o Jonathan falou. Como eu conhecia já todos os conceitos básicos de tupla, dicionário, de variáveis, de condicionais, criação de variáveis, entender o conceito do jogo, todo mundo entende como é que funciona a forca. Cara, eu fui utilizar ele nesse jogo. Foi exatamente o que o Jonas falou. Tinha muitas situações que ele agiliza muito o processo. Principalmente coisas repetitivas. Por exemplo, tem situações que você tem que criar o passo a passo ali várias vezes. Você vai só dando tab ali, ele vai completando as coisas. Você está entendendo tudo que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo. Você sabe, cara, exatamente o que eu preciso. Porque você já tem um conhecimento prévio sobre o assunto. Eu fico imaginando uma pessoa que hoje começou a entender Python e utiliza o Copilot. Aí que tá o problema, que eu tô achando que esse cara não tá nem sentado no banco do lado, ele tá sentado no porta-malas. Ô, Gabriel, só um pouquinho. Você me dá só um minutinho, você desculpa. A gente acabou conversando, tá legal a conversa. Patrick, faça essa pergunta aí, meu amigo. Desculpa. O Patrick tinha levantado a mão, abaixou. Verdade, perdão, verdade. Vai lá, Patrick. Por favor, Patrick, desculpa, tá? Não preocupa não, gente. Eu já tô indo. De boa. Não, fala a sua pergunta aí, manda aí. Não, então, eu só queria comentar em relação à questão lá do ChatGPT.
Eu não uso, não uso porque eu fiquei assustado com o que ele me respondeu uma vez. O seguinte, aconteceu de eu estava fazendo um código e eu estava já meio revoltado sobre a questão da complexidade da função que eu estava fazendo. Eu falei, quer saber? Eu vou lá no ChatGPT, peguei meu código, falei, ChatGPT, baseado no meu código, na minha lógica, como faço para reduzir a complexidade dessa função? Cara, ele reduziu de quase 15 linhas de código que eu estava fazendo para 6. Falou, caraca, eu entendi o que ele fez, mas tipo assim, era coisa que eu percebi que se eu tivesse tirado um tempo eu poderia voltar atrás. Cara, ele entrega tudo pra gente. E eu falei, não, se eu ficar pegando isso aqui, eu vou acostumar com isso e não vou saber o que eu vou estar É pegando lá na perigoso. frente. Eu sei que É a questão perigoso. eu falei, não, eu quero que você use o código que eu fiz, diminui a complexidade para eu poder funcionar. Aí ele reduziu muito e coisas que eu falei, caraca, que eu não pensei nisso. Eu falei, não, vou parar de usar porque o negócio é muito bom e até assusta. E como eu tô começando, se eu me acostumar mal, cara, eu vou fazer tudo no chat GPT, então eu já pulei fora. Tipo assim, uma coisa que eu fiz, que o Pablo me deu dica uma vez, coisa excelente que eu dou de sugestão para todo mundo. A gente está mexendo agora naquela parte, a gente mexeu muito mais que ela. Cara, você está querendo gerar uma quantidade de X de produtos para ser cadastrado? Vai lá no chat GPT, eu quero 50 celulares com empresas diferentes, modelo diferente, para eu estar testando no banco de dados, em vez de eu ficar digitando produto por produto. Isso eu achei top. Porque para fazer o código, cara, se você pedir da forma correta, você faz um site só falando com ele. É Boa, impressionante, cara. boa. Cara, Faz é sentido. justamente. Eu, por exemplo, eu não gosto nem de usar nem para fazer um form no Não, mas eu front-end, fiz que eu sou isso e saí mais fã. fora. Era isso que eu queria só comentar, meu gente. Desculpa aí. Show de bola, Patrícia. Não, desculpa eu, cara. Aí Porque fala às aí, vezes Jona, o a que conversa você acha desenrolou. disso? Cara, mas é por isso que eu falo que o ChatGPT é ferramenta de produtividade. Porque pensa, se na sua mão ele teve esse poder, imagina na mão de um sênior. Porque o sênior vai saber exatamente o que perguntar, como escrever e o que tem que voltar, o que tem que retornar. Certo? Então, por isso que eu tô falando, você pode usar ele como se fosse um irmãozinho mais novo, um cara que está ali para te dar uma mão. E se você usar ele assim, ele te ajuda real oficial, o negócio é bom. O problema é você depender dele. Então, aprende a usar o ChatGPT, vai lá, baixa o negócio, aprende a usar, usa com coisas que você já sabe como funciona e o porquê funciona daquele jeito, Por isso que eu saí fora. entendeu? Porque ele é um canhão para a produtividade, sabe? É um canhão. Agora, se você começa a colocar coisa nele que você não sabe, pegar o código dele, ele rapidamente te tira do banco do motorista e te coloca no banco do carro. E aí, para você voltar, é difícil. Por isso que eu dei o exemplo de pegar o meu código e refatorar, não saindo da minha lógica. Mesmo assim, eu fiquei assustado com a resposta, porque ele reduziu demais. Aí eu falei, não vou mexer com isso mais não. Faz Ô, sentido demais. Patrick, te dando até um contexto, eu sou bolsista da Tribe junto à XP, e uma vez a cada 15 dias, o pessoal da XP tem uma reunião com a gente. A XP comprou uma licença lá do ChatGPT e programou ele para entender todo o código da XP. E entra nessa situação exatamente o que o Donald está falando. Se um júnior, se um sênior, se um pleno tem alguma dúvida, ele pergunta direto para o ChatGPT. E o ChatGPT responde para ele. Para você ter uma ideia, olha a que ponto chegamos. Sim, se tá só duas coisas assim, rápidas para você ver o nível que tá as coisas hoje em dia. Todo commit que você faz na XP, eles configuraram para o ChatGPT fazer aquele processo lá, o code review. Mas o code review no seguinte ponto de, cara, isso aqui você poderia ter feito diferente. Ele não vai te corrigir, mas ele te fala onde que você poderia melhorar. Segundo,
Lá tem uma situação, um programa que eles desenvolveram lá, que eles fazem o front-end inteiro, algo que um programador sênior gastaria de 8 a 10 horas em 40 segundos. A ferramenta já vem pronta, toda testada, tipo end-to-end, funcionalidade, tudo que vocês imaginarem. Eles só falam que o back não tem como fazer isso, porque o back é muito mais complexo, tem regras de negócio, mas o front-end já consegue fazer isso já automaticamente, entendeu? Então, assim, eu vou te dar, tipo assim, um segundo ponto de vista, do tipo, cara, ou você, tipo, de você tentar encarar esse problema de frente, porque a partir de agora isso vai ficar muito mais rotineiro do que a gente imagina, entendeu? Uhum. Isso veio para ficar. Sem dúvida. Aproveitando aqui, pessoal, já que você falou uma coisa interessante, Gabriel. O que você fala de mercado, Jonathan? Qual que é a sua visão hoje? E aproveitando, eu nem entrar nesse contexto, mas, por exemplo, eu gosto de front-end, estou querendo melhorar mais no Tailwind, etc. Você acha que está fechado o mercado para mim depois de escutar uma dessa, Gabriel, por exemplo? Não. Acho que não, cara. Justamente porque sempre você vai precisar de pessoa, de ser humano. Não tem jeito. A máquina não faz nada sozinha. Você liga o computador e vai embora, ele fica ali parado, certo? A máquina precisa de um input, precisa de um prompt. Então, por enquanto, ainda é assim. Agora, o que eu sinto cada vez mais é que talvez a gente precise voltar para o básico. O que eu sinto da galera júnior hoje, a galera, o pessoal quer fazer as coisas sem ter base. Por exemplo, você quer trabalhar com React. Legal. Mas você sabe JavaScript? Você sabe de verdade JavaScript? Você domina isso? Por quê? O framework, ele dá e passa. Mas a linguagem, ela fica. Pô, tem 20 anos que a galera fala que Java tá morrendo e Java tá em todos os bancos do Brasil. Não acaba nunca. Igual React hoje, por exemplo. A gente quer falar que o React vai acabar, demora, hein? Por exemplo, né? Então, quanto mais você sabe a base, mais você consegue se destacar e continuar relevante, tá ligado? A gente precisa, obrigado, continuar relevante no que diz respeito à programação. Por exemplo, há uns tempos atrás, eu estava aqui com um problema, estava programando meu joguinho, e você vai ver que é um problema que não dá para colocar isso no chat GPT. Que é o seguinte, conforme eu ia jogando, o jogo ficava cada vez mais lento, até a hora que ele travava. Mas assim, não era rápido, não era coisa de 1 minuto, 2 minutos, era coisa de 30 minutos, 40 minutos. Eu comecei, e aí eu ficava aqui jogando, eu comecei a perceber que depois de 35, 40 minutos que o jogo começava a ficar lento. Aí pensa, como é que eu vou escrever no ChatGPT? ChatGPT, o que eu faço? Depois de 40 minutos o jogo começa a ficar lento, com 1 hora ele trava. Qual será que é o problema? Não dá para colocar isso, certo? Aí vou eu ir lá, estudar o código e tal, e eu percebi que tinha um local onde eu estava fazendo push para um array. E aí, o que eu percebi? Conforme esse array ia chegando num certo tamanho, ele começava a ficar muito grande. E aí, por conta de ele estar muito grande, eu começava a perder FPS, no caso, o navegador começava a ficar lento. E continuando com isso, o navegador travava. Por quê? Tem um limite, tem um número limite máximo que o computador não passa, né? No caso, o número 32 bits. Quando eu chegava nesse número, ele não conseguia mais dar push ali naquele array e estourava, quebrava, dava problema. Aí, o que eu fiz para resolver? Eu estava dando push da pista. Porque conforme eu ando para frente no jogo, eu preciso ver mais do horizonte, certo? Agora pensa, se é assim, por que quando a pista acaba, porque quando a corrida acaba, eu não zero esse array. Eu não jogo fora esse array, limpo esse array. Para toda a corrida começar com um array limpinho.
Você vai falar, não sei porque eu fiz isso também, então. Por que eu não fiz isso? Porque eu não me atentei ao fato de que memória não é infinita. Processamento não é infinito. Aí, na hora que eu fui lá e fiz isso, eu resolvi o problema. Percebe que é do jeito que eu falei para vocês o problema no começo? Não dava nem para imaginar que era uma coisa assim, certo? Como que eu ia escrever isso no chat GPT? Não dava. Tem as complexidades, de fato. Então, Não, na verdade, eu fiz essa pergunta porque, eu nunca tinha imaginado esse contexto que o Gabriel falou, esse negócio de fazer um front-end de uma aplicação toda tão rápido sozinho, tá? Tipo, oi? Mas eu não sei, ainda vejo que tem vagas ainda para pleno e sênior de front. Então ainda tem espaço, né? Mas aí que tá, pensa. Para o ChatGPT fazer esse front, alguém tem que ter colocado nele de que forma para ele fazer, qual que é a ideia para ele fazer, que programa que ele está construindo. Como é que o ChatGPT vai saber que programa que você construir? Para saber que tá... Qual é a aplicação e etc, né? Alguém programou isso antes para ele te entregar. É aquela coisa. Pessoal, cara, quando eu era criança, eu falava muito uma frase que era mais ou menos assim. Nego vê as pingas que você toma, mas não vê os tombos que você leva. Na hora de falar que o negócio demorou 40 segundos para fazer, é lindo. Mas quantos programadores precisaram ir lá e configurar o negócio, e fazer código, e fazer setup, e teste, o caramba. Tudo vai mudar uma hora, né? Porque velocidade, etc. Para o ChatGPT te entregar esse código em 40 segundos. E outra, o quão importante é este código para o ChatGPT te entregar em 40 segundos? Porque pensa comigo, a XP colocou isso lá para fazer, colocou no front dela. Mas, honestamente, eu duvido que essa aplicação seja uma aplicação de missão crítica. Eu vou achar que o mundo acabou para nós quando, por exemplo, no ChatGPT os caras tiverem a coragem de ir lá no ChatGPT e mandar o ChatGPT a rodar um negócio para, por exemplo, fazer alteração no microserviço de Pix, de pagamento Pix deles. Mas não é uma questão de tempo até isso acontecer, será? Eu vou falar mais, hein? Eu vou falar uma coisa, então. O dia que o GPT soltar um robô que compra e vende ação na bolsa de valores, é o que eu quero ver. Aí virou bagunça. Então, mas aí pensa, o robô existe. Existe robô trader. Mas alguém tem que ir lá e trabalhar na lógica e na configuração desse robô. A SmartBot, que é uma empresa parceira da Trap, faz exatamente isso. Configuração de robô trader. Só que, mano, eu uma vez estava conversando com um cara de lá, o tanto de código que eles têm para os robôs é bizarro, mano. É muito grande, velho. Tipo, passa de o código para um robô trader passa de 1 milhão de linhas. 1 milhão de linhas, velho. É linha para danar, sabe? É muita coisa. Acho que eu entrei nesse... Desculpa, Jonathan. Tá. Todo mundo aqui da sala, se juntar todo mundo, a gente não tem 1 milhão de linhas escritas. Muito. É muita coisa 1 milhão de linhas, gente. Pelo amor de Deus. Vamos pensar, o maior projeto que a gente faz, todo mundo faz, que é o TFC. Não tem 100 mil linhas escritas no TFC. E é o maior projeto que a gente faz. Né? Então, que nem o Balbino falou, pô, mas você acha que não chega nisso? Cara, no momento em que a gente puder fazer o ChatGPT se configurar para trabalhar nisso, o cara que está configurando ele é, assim, muito bom. E aí, beleza. Aí você não vai ter mais equipe, né? Você vai ter um exército de um homem só, um cara para fazer isso. Mas eu não consigo ver esse tipo de coisa acontecendo. Eu honestamente acho que é uma ferramenta, ela vai ter seus usos, mas ela não vai chegar, tipo, a fazer tudo para você, resolver e acabou. Até porque o ChatGPT, Copilot, outras ferramentas, eles trabalham lendo o código que tem no GitHub, certo? Logo, eles não criam nada. Eles podem te trazer coisas que já foram feitas. Mas como é que ele vai criar, por exemplo, como é que ele vai criar uma nova linguagem de programação, um novo framework, ou uma nova ferramenta? Já fica mais difícil, né?
Ô, Jonathan, eu Acho que citei mais essas 20 duas anos para isso acontecer. Eu citei essas duas questões exatamente por causa disso, porque ele veio para essa questão da produtividade. Porque pensa para você ver, toda hora que todo commit que você faz, você tem uma situação ali que, tipo, cara, eu poderia ter modificado isso ali vai te ajudar no seu próximo. Na próxima vez você não vai fazer da mesma forma. Juntamente com essa questão, igual, até queria dar contexto, porque lá, se eu não me engano, teve, na própria XP, teve um mini layoff lá, que eles mandaram muita gente de front para ser full stack, e outras pessoas eles dispensaram, mas assim, imagina que um setor de 100 pessoas tem 20, mas ainda tem 20, tem programador só front-end ainda, por quê? Ele precisa, igual o Jonathan falou, de um comando. Não é um negócio basicão, não é esse sistema lá. Tanto é que eles criaram lá na hora, lá pra gente, lá, eles deram o nome de tribe e falaram: olha, eu preciso de um sistema aqui que vai gerenciar isso, isso e isso. Uma pessoa tem que dar os comandos ali para ele funcionar, entendeu? Mas assim, dá, sei lá, tem umas 8, 10 linhas de comando ali, e ele já cria tudo para você automaticamente, mas precisa ainda de uma pessoa ainda. Então, assim, eu acho que é muito disso, você quer ser igual você, o Pablo, que falou que gosta de front, gosta, sabe? Cara, seja o cara foda, desculpa a palavra, de front. Você Tá quer ser back, certo. você quer ser full stack, seja o cara igual o Jonathan falou mesmo. Eu ia entrar até exatamente nessa questão. Ô Jonathan, Gabriel, acho que hoje o mercado não vê, tipo assim, os projetos da Tribe como algo inovador, como algo que se diferencia você do resto do mercado. Você acha que é interessante, por exemplo, juntar, a gente que está estudando ainda, juntar uns colegas e fazer um projeto grande, ou você fazer um projeto menor, mas assim, a longo prazo, igual no seu caso, o jogo seu ficou algo que é algo muito marcante no seu caso. E você acha que o mercado tem visão assim de algo que pode se destacar? Porque, querendo ou não, mesmo que você faça algo em grupo, isso é muito valioso também, entendeu? Cara, eu entendo que realmente concordo com você que os projetos da Tribe hoje, para pensar, tem 5.000 pessoas que fizeram os mesmos projetos que você, certo? É um fato. Agora, você pode fazer coisas pequenas, úteis. Eu gosto de dizer para as pessoas sempre o seguinte: código em si não tem valor. Resolver um problema tem valor. Então você tem que fazer alguma coisa que gere valor. Por exemplo, dá um exemplo aqui, e aí o exemplo vai ser mais masculino, né? Porque são os exemplos que saem da minha cabeça. Mas tem carro, Matina, ou moto? Tem carro. Legal. Como é que você acompanha as despesas do seu carro, da sua moto? Você anota, você não anota? Não anota. Não anota. Legal. Já parou para pensar que talvez, se fosse interessante, um site, um programa, para eu ir lá e anotar, por exemplo, que hoje, no quilômetro tal, eu troquei uma vela. Por quê? Toda peça que você põe no carro, você tem que fazer troca dela ou por quilometragem ou por tempo, certo? Fato, verdade. Se você tem algum negócio onde marca para você, tá tudo marcado lá, quando você trocou a peça, de que ano que foi, que quilometragem que foi e tal, você começa a ter o quê? Você começa a saber quando você vai precisar trocar aquilo de novo, certo? E uma galera usa ou a mente de alguém, né, igual o Rodrigo está falando que usava o pai dele para essa função, ou usa um Excel, ou anota no papel, enfim. Será que isso não é um programa que geraria valor? Verdade. Acho que talvez. Total. E, para e pensa, isso é um programa que, o que você precisa? Você precisa de um front, que você vai fazer ele lá em React, legal. Você precisa de um banco de dados, que você sabe banco de dados, você sabe fazer API, você precisa subir esse negócio. É um projeto que
Claro, tem que ser um cara que gosta de carro, que tem essa veia de gearhead e tal, mas é uma coisa que uma pessoa com o conhecimento que você tem pode fazer. E isso seria um projeto seu, porque você começa a fazer isso, aí você vai ter que, por exemplo, ir atrás dos carros mais comuns. Para quê? Para você colocar lá, você dizer, olha, tal carro tem que trocar tal peça tantos quilômetros. Para quê? Para o cara colocar lá que ele trocou a peça, e aí quando chegar nessa quilometragem, o próprio sistema mostrar para ele e falar, tá na época já de trocar o pneu, tá na época já de trocar o óleo, de fazer um balançamento de suspensão, enfim. Aí você está gerando valor. Porque aí tem cara que tem um carro. E o cara que é Uber tem 2, 3 carros na rua. Percebe o que eu estou querendo dizer? Perfeito. Quando você faz algo que gera valor, você se destaca. Nem, eu tenho uma pessoa, que inclusive ela está aqui agora, que eu chamo ela de traficante de vestido. Tawane é uma traficante de vestido, cara. Tawane vive comprando e vendendo vestido, certo? Será que eu não entendo nada de vestido? Eu não entendo nada do que ela faz. Eu sei que ela compra e vende vestido, certo? Será que não tem alguma coisa que possa, que dê para fazer que possa ajudar ela, não só com vestido, mas com outras coisas que ela compra e vende, coisas que ela tem interesse? Eu não sei, eu não entendo desse mundo. Ele não é, vamos dizer assim, interessante para mim, certo? Por outro lado, do jeito que ela compra e vende vestido, eu compro e vendo skin de jogo, porque eu gosto pra caramba de Counter-Strike. Será que não dá para ter alguma coisa, por exemplo, você sabe que o Counter-Strike tem um mercado onde os preços flutuam, certo? Será que não dá para ter alguma ferramenta que me mostre quando eu deveria comprar um item porque ele está muito barato e quando eu deveria vender um item que eu tenho porque ele está muito caro, porque ele está acima das médias? Fala, pera, mas aí você está falando tipo um bagulho, tipo o robô lá da Smartbot? Talvez. Então, quando você começa a pensar em coisas que você pode fazer para gerar valor, aí você encontra seu caminho. Porque você vai colocar algo que você gosta, então vai ser legal para você trabalhar no projeto. Você vai estar escrevendo código, logo você vai melhorar seu nível de código, e você vai ter uma coisa só sua no final. Então, quer dizer, você vai atingir todos os pontos que você falou no começo. Faz sentido? Total, total mesmo. Nossa, isso é bem esclarecedor. Exatamente essa situação mesmo, que muitas das vezes a gente quer fazer um sistema do mundo igual, por exemplo, essa área de dados mesmo, cara, ela assim, não tem limites para essa área, entendeu? Mas aí você começa a pensar exatamente essa situação, cara, igual eu tava vendo exatamente uma pessoa falar exatamente isso que você comentou agora. Falou, cara, não adianta nada você gastar ali 6 meses da sua vida fazendo um projeto de Pokémon, sendo que isso não vai resolver o problema de ninguém. Pokémon é bacana, é muito legal, serve para você aprender, você vai ter um conhecimento bacana. Você pode colocar em seu portfólio também, mas isso não pode ser o carro-chefe do seu portfólio. Você tem que, quando a pessoa se propõe a ser programador, ela tem que ter na cabeça o seguinte: estou sendo programador para me resolver problemas de outras pessoas. A não ser que você, sei lá, você faça isso por hobby, entendeu? Mas, do contrário... Então, aí é aquela coisa. Para você, um exemplo, eu gosto pra caramba de Pokémon, certo? Eu devo ter, cara, olhando pelo meu Google Docs, deve ter umas 30 planilhas sobre Pokémon. Então, eu fazer alguma coisa para Pokémon, talvez faça sentido. Mas se você não gosta, por que você vai fazer isso? Entende? Então, por isso que eu falo de fazer algo que gere valor. Nem que o valor seja gerado para você, mas Boa, tem que verdade. gerar algum valor. Por exemplo, eu fiz um jogo porque eu tenho uma história com isso. Quando eu era moleque, velho, eu jogava videogame com meu avô. Jogava Super Nintendo com meu avô. E aí ele gostava de jogar com o carrinho vermelho e eu com o carrinho branco. O carrinho branco gastava menos combustível. Cara, isso tem 25, 28 anos. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu sentado perto da TV e meu avô mais longe.
Eu vou mais longe porque ele enxergava de longe. E eu mais perto que eu era míope. E sou míope até hoje. Certo? E minha avó reclamando que a gente passando os controles. Olha a lembrança que eu tenho. Eu lembro da minha avó reclamando dos filmes há 28, 29 anos atrás. Então, para mim, esse joguinho ele tem muito valor sentimental, certo? Por outro lado, se você abrir o jogo, você vai ver que no começo toca o quê? Toca a música do Top Gear, não é? Exatamente. Eu já consegui entrevista, tipo assim, ganhar um entrevistador, quando a pessoa vai perguntar, mas o que você fez que você mais se orgulha de ter feito? O meu jogo. Abre aí. Na hora que o cara abre, que ele escuta a musiquinha do Top Gear, ele volta na infância. Ele fala, nossa, eu jogava isso e tal, eu lembro dessa música, não sei o que lá. Pronto. Eu mostrei valor pro cara. Tem valor pro cara aquilo. Certo? Assim como eu já fui em entrevista que eu tinha feito uma lojinha e a pessoa falou para mim, o que você mais gosta? Qual o projeto que você mais gosta? Eu tenho uma lojinha que eu fiz assim, assim, assado e tal. A lojinha pega as coisas do Mercado Livre. E a moça virou para mim e falou, mas eu posso pesquisar qualquer coisa? Eu, pode, ué, Mercado Livre. Ela, é do Mercado Livre mesmo que vem as coisas? Eu, é. Ela, vou pesquisar uma coisa então que você nunca teria pensado. Ela pesquisou, eu lembro como se fosse hoje, ela pesquisou chapinha de cabelo de uma marca que eu nunca vi. Eu não lembro o nome. Aí apareceu. Quando apareceu, ela, nossa, mas apareceu mesmo. E eu pensando, mas é do Mercado Livre, jovem. Tipo, se não tem no Mercado Livre, não tem lugar nenhum. Mas o que ela viu naquele momento? Valor para ela. Entende? Por quê? Quando eu tava testando, ela olhou os testes, todos os testes eram com o quê? Peça de moto. Porque naquele tempo eu tava procurando peça de moto, então todos os meus testes eram com peça de moto. Então ela achou que só tinha aquilo. Então, para ela, peça de moto não tem muito valor. Mas possivelmente uma chapinha de cabelo tivesse. Senão ela não teria pensado nisso na hora. Entende? Geração de valor. Gera valor com seus projetos e sempre as pessoas vão lembrar dos seus projetos. Cara, tem muita gente que eu converso aqui da Tribe e também no LinkedIn. Gente que me adiciona falando, mas você é o cara do jogo lá, do Super Monaco, da mistura do Super Monaco GP com Top Gear. Aí eu, como assim? Porque se parece. O carrinho do Super Monaco GP, mas teve um cara que já me falou isso, o carrinho do Super Monaco GP, mas as placas do Top Gear e a música do Top Gear. Nossa, eu sempre jogo o seu jogo. Cara, aquilo fez meu dia. O cara fala que sempre joga o meu jogo. Há uns tempos atrás, um menininho, o filho do Rafael Caputo, ele me deu uma foto e falou, tio, eu quero esse circuito aqui que eu jogo esse circuito em um outro jogo, eu queria jogar no seu jogo. E eu fui olhar a pista, era a pista do Canadá. Eu fui lá e desenhei a pista pro moleque. E o moleque depois mandou mensagem, até eu tenho a mensagem no WhatsApp, eu tenho guardado a mensagem. Tio, obrigado, tal, sempre queria jogar esse jogo, sempre queria jogar essa pista no seu jogo, porque no jogo que eu jogo, do videogame, é muito difícil, eu não consigo correr. Eu desenhei a mesma pista pro menino no jogo. Cara, eu passei semanas falando isso para todo mundo. Por quê? Para mim, isso tem um valor incrível, tá ligado? É sobre isso. Para falar com uma frase que eu não gosto de usar muito, mas que eu acho que se encaixa aqui. Gera. Boa. Boa. Nossa, muito obrigada, Jonathan, Faz sentido. por essa conversa. Eu já estou aqui pensando qual projeto eu posso fazer assim, que seria a minha cara, para marcar meu lugar, né? Bom, eu Pois acho é, que eu durmo pensando nisso todo dia, sabe? Eu durmo falando o que eu vou fazer de diferente para conseguir emprego, etc. Também, né? Fora outros conteúdos que o Jonathan falou. Então, pessoal, eu vou aproveitar aqui, né? Jonathan, muito obrigado por comparecer com a gente aqui, pelo seu tempo, por toda a explicação que você nos deu aí. E com certeza deu um up para a galera aqui, para a gente continuar sempre querendo evoluir, né? E aprender, né? Obrigado por ser um exemplo para nós no dia de hoje aí. Mariana, gostaria de falar alguma coisa?
Tem Não, algum eu conteúdo para a gostaria gente poder fazer um encerramento aí? só de agradecer a presença de todo mundo aqui num sábado, no meio do feriado. A gente sabe que, tipo, quem está aqui demonstrou muita força de vontade, e principalmente ao Jonathan, por se disponibilizar também num feriado, para dar essas dicas para a gente, que tem certeza que vão fazer diferença. Com certeza, Zero. Obrigado mesmo, pessoal, por estar aqui. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, Gabriel, pelas palavras, aí o Paulo também, Eduardo, Pietro. Obrigado pela Linda que apareceu agora há pouco. A Tawane também veio ver aqui o Jonathan, né? É isso aí. Rodrigo também. Só comentando, esforço algum, vim fazer um talk com o John, velho, eu não pensei duas vezes. Exatamente. Vai que eu bati Pois o é. horário, eu vi que eu tô atrasado até, eu falei assim, oh, meu Deus, o talk. Meu Deus. Enfim, gente, sempre que vocês Tirando o puderem, conteúdo que o Jonathan falou, que eu mais gostei que finalmente agora eu tenho acesso ao jogo dele. sempre que vocês quiserem, fiquem à vontade para me chamar, tá? Eu acho super legal trocar ideia, conversar, né? Porque é onde que a gente mais aprende, né? A gente tem que trocar mesmo, tem que se ajudar, porque, assim, no final das contas, a gente está aí para tentar melhorar de vida. Então, não faz sentido nenhum a gente não se ajudar e não se colocar para cima. Saca? Então, Com certeza. Eu peço desculpas aí, pessoal, se há algum tempo aí eu vi o pessoal levantando a mão, demorei a responder alguma coisa. E é isso, mais uma vez, muito obrigado, Jonathan. Pessoal, a gente vai fazer o encerramento aqui, mas as salas estão em aberto, tá? O Jonathan falou que está meio sem hora para sair, que quando tiver um assunto aqui, ele vai estar disponível. Muito obrigado a todos aí. Então, pessoal, a partir de agora eu vou parar a gravação, mas vocês podem ficar à vontade aí.